A todos, boa noite e bem-vindos a mais uma sessão de autores portugueses. Hoje vou estar à conversa com a Lara, a zona literária neste caso, por isso fiquem sempre desse lado para estarem também atentos enquanto eu vou ajeitando aqui as coisitas também. Ai, esqueci-me de ligar aqui a luzita para ter luz para falar com a Larita. Por isso, só estou à espera que ela entre para nós começarmos aqui o debate. Vamos começar um bocadinho mais cedo, porque estamos com vontade de falar. Ou não? Eu, pelo menos, já selecionei aqui uma data deles para falarmos. Por isso, Lara, podes fazer então o pedido para entrares também. Yeah! Podes fazer aqui o pedidozito para te aceitar. Já se pôr. Vai ser giro. Yeah! Uma pessoa até treme. Vai falar com uma influencer de topo. De topo. Estar a ajeitar. Por isso, boa noite a todos, a quem está a acompanhar, a quem vai entrando. Cadê a minha influencer? Cadê a minha influencer? Olá! Alô! Ai, minha nossa. Eu estou chiquérrima, tenho uma alta influencer hoje aqui comigo. Ai, Jesus. Sabes que eu não sabia que tinha que ser eu a fazer o pedido, porque eu nunca fiz nenhum. Pronto, é a primeira vez, filha. Estranha. Estás-me a tirar a virgindade das lives. Viste? Ai, eu tenho uma influencer hoje toda nota. Eu hoje até na gazeira toda pipi. Preparadíssima para falarmos Está então. preparada? Ai, deixa-me ver que eu já estou a ver as pessoas a entrar e não a conseguir acertar. Senhores, peço desculpa, isto já é muita gente a entrar ao mesmo tempo, calma. Vê? O que tu não fazes, mulher, tu até bloqueias o meu Instagram. Vem tudo para ver a pista de novembro. Vem tudo a ver. Vem tudo a ver, é pista. Lançaste a polémica. Ora, mais uma vez, olá meninas, a quem vai entrando. Olha, a Sabrina está cá hoje. Olá! Eu tenho ali uma pergunta da Sabrina. A leitura da Joa, minha amiga, minha lindona. Epá, é o que eu digo, eu ter uma influencer aqui é um gozo. Porque, já vamos com 14 pessoas e ainda não começamos a falar. Influência ou coisa. Influência ou coisa. Tu aqui tens. Se começássemos a falar das conversas dos fregos, aumentava logo. Olha, se tu me dissesses que íamos ter uma live para desvendar o que é que se fala nos frescos. Havia de ser bonita, havia. Era lindo. Era uma coisa linda. Era lindo. Mais uma a entrar e que vai agora a começar aqui a ver o que é que a gente vai falar aqui. Eu sei. Em parte. Eu sei. Que será? Olha, eu não sei, eu vim só porque tu me mandaste vir. Eu faço tudo o que tu me mandas. Portanto, olha, tu mandaste-me vir, aqui estou. Já tenho aqui uma fresca e fofa a dizer assim, não podem desventar o que se fala lá. Era polémico. Era muito polémico. Era cancelada no momento. E não eu? Posso. Houve. E eu? Mas, frescos, minha nossa. Bons frescos. E frescas. Sabes que há muita gente que não sabe que o meu apelido é efetivamente fresco. Pronto. E agora acham só que o nome veio só assim. por obrigaça. Só assim. Não. Ora, tu hoje já revelaste que a primeira leitura, se não estou em erro, se a memória não me falha, para setembro. Outubro. Para outubro. Vai ser o livrinho da Iris, que eu tenho aqui. Eu ainda não tenho. Vou comprar entretanto. Eu tenho. Olha, está autografado. Tá? Uma coisa está linda. Tá? Olha, está lindo. Está lindo. Não se vê quase nada, mas está lindo. Vantagens. Também já ouvi? Vantagens. Tive que apanhá-lo este ano na Feira do Livro. Eu disse, amiga, vem cá que eu preciso dos teus livrinhos autografados aqui. Vamos embora. Eu, por acaso, tenho muita curiosidade. Muita mesmo. Eu nunca li nada da Iris. Vai ser a minha estreia.
Sim, vais gostar. sim. Este não foi o meu favorito, mas é aquilo que eu digo. Pá, O que não é o meu favorito, para mim, pode ser para muita gente. Por isso, sabes que eu estava na dúvida, não é? Porque ela tem os outros dois que são, eu acho que foram muito mais falados do que este. Mas uhum, tinha que ter um livro único, não queria meter a duologia porque, pronto, depois só iríamos ler provavelmente o segundo no próximo ano e assim já ficamos fica pelo menos este para despachado. já com esta primeira experiência da Iris, sim. Olha, vou já começar com uma pequena perguntinha. De uma autora que esteve a falar comigo há 2 semanas, mas por coisa menos fácil, a Cassandra Bem, autora portuguesa, Sim. também nos fez aqui uma pergunta que eu não sei se isto é derivado a autores portugueses ou não, mas eu vou ler na mesma. Os livros que já leste, quantos livros já leste até hoje? Sim, contar desde que começaste a ler. Por isso eu acho que isto é de totalidade. Na totalidade, quê? Os livros só de autores portugueses? Não, na totalidade, dos livros todos, sem ser autores portugueses. De sempre? Uhum. Não sei, uns 400, 500 livros? É assim, Sim, mais do que tu. possível, é assim, eu costumo ler uma média de cento e poucos livros por ano. Uhum. E não ando a ler assim há tanto tempo. Portanto, contando com a minha juventude, com a infância, sim, eu diria uns 400, 500 livros até agora, porque parece então este bichinho da leitura só retomou em 2020 com a pandemia. Ah, ok. Não, Estou pronto. Estás perdoado. sim, Estás perdoado. eu com a faculdade e etc. não Não dava. conseguia mesmo, não. Bem, no meu caso eu li já há cerca de 1300, acho eu. É lá! 1300. Acho que é 1300. Ou 1100. Acho que é 1100. Eu já não sei. Eu perdi a conta. Pô, É qualquer coisa isso desses. é muito! Uma pessoa às vezes entusiasma-se a ler, não é? A livros. Pronto. Terás certamente muitas recomendações para fazer. Hum? Oh, eu tenho para aqui acho que mais de 20 livros. À vontade. Um deles Jesus. de um menino que acabou de entrar agora, por acaso. Só mesmo por acaso. Eu estou assim, eu estou receptiva a todas as sugestões que me puderem dar, principalmente para esta nova sala, não é? Porque apesar de já terem chegado muitas sugestões, eu não contava que a enchente, sabes, de sugestões Yeah. que me chegou por causa da nova sala. Pronto, eu também, já sabes que eu estou a fazer basicamente estas lives, estes diretos, que queiram chamar, mais para chamar também a atenção dos próprios leitores que são, pronto, que estão no mercado pouco tempo, começaram agora, para dar assim um upzito também na coisa. A minha amiga Ju diz, a Raquel é devoradora de livros, é mentira. É mentira, por isso é que eu sou viciada dos livros, ok? Vamos lá esquecer. Devoradora, não, mas viciada Não, podemos confirmar que é, não é? viciadas, viciada. Aliás, não se nota nada aqui atrás, nada. Nada, Nada. nada, nada, nada. Nada. A Sabrina diz, eu não faço ideia de quantos livros já li ao longo da minha vida. Pois. Ah, Eu só pois. sei pelo Goodreads, que senão não ia saber também. Fogo. Mas Entre páginas. imagina, tu já inseriste tudo no Goodreads? Uhum. Houve um tempo que eu perdi paciência mesmo para inserir. Obrigada. Ok, eu gabo-te literalmente a paciência, juro-te. Pois. Em 2009 foi quando eu comecei, ou melhor, retomei a minha leitura, porque eu tinha lido naquela terra que toda a gente gosta, comecei lá está com a leitura da Joana, e então fui retomando, depois a partir daí foi o 11 Minutos, e oficialmente foi mesmo com o livro da Margarida Rebelo Pinto, autora portuguesa, com o livro I'm in Love with a Popstar. E gostei tanto e eu disse, ok, vamos então retomar uma coisita que eu gosto de ler e gosto de ir distraída, então pronto, e foi. E foi a partir daí que nasceu esta pequena coisa que eu tenho aqui atrás, que é grande. As tuas são enormes. Uma pessoa... As tuas estão Não, carregadas. não, eu já não tenho espaço. Eu já As tuas estão não tenho espaço. carregadíssimas. Eu já começo a pensar qual é o sítio do meu quarto em que eu posso pôr mais uma pequena prateleira. Está impossível, Ai, Jesus. Livros, está impossível, não está fácil. os Não e-books. está Os fácil. e-books são Não bons está exatamente fácil. para isso. Mas pronto. Exato. E o dinheiro que se gasta, não é? Que há com cada livro que minha nossa. Minha nossa. É. Mas é assim, é o que nós costumamos dizer, não temos vícios, só os livros, É só os livros. né? Quer dizer, eu tenho mais coisas, mas pronto. Mas isso não é para dizer. Não. Só os livros.
Vamos focar. A Só nossa fresca e fofa. A nossa fresca e fofa diz: o nosso sonho é ser como vocês. Eu esqueço de dizer os livros do Goodreads. Amiga, é a melhor coisa que tu tens, é Goodreads. Siga. pá, começou-me a ajudar. Agora, perder tempo para colocar tudo desde o início não era capaz, confesso-te. Também li pouco também na altura. Não era assim tantos como é agora. Ok, Por isso. ok. Também ajudava, né? Sim. A Sabrina diz que vocês são uma fonte de inspiração. Do quê? Das Querias? prateleiras cheias. Sim, sim. Toda a arte do Tetris é connosco. E não tenho aqui porque estão aqui a ocupar alguns espaços de autores portugueses que eu tirei. Por isso é que está assim um bocadinho mais arrumadinho. Mas ela Pois. costuma estar cheia aqui atrás. Ninguém nota nada. Opa. Então vá, queres falar de algumas recomendações tuas ou queres já abrir assim um bocadinho o apetite? Como é que queres fazer? Olha, tu falaste-me que tinham pedido recomendações de autores portugueses e eu fiz o mesmo que tu e meti já aqui um montezinho. Fiz aqui um montezinho e queria começar por falar da novidade do Luís Corte Real, o Lisboa Noir. Uhum. Que nós vamos estar agora a falar dele no próximo dia 2 de setembro, na Feira do Livro do Porto. Eu li este livro enquanto beta reader e foi divinal, juro. Eu nunca tinha lido nada do Luís e confesso que me surpreendeu muito. É um livro completamente fora da minha zona de conforto, devo confessar, porque ele é muito alternativo, mas acaba por ser uma lefada de ar fresco, porque como é tão fora do comum, e com uma história tão fora da caixa e tão irónica e damos umas boas gargalhadas a lê-lo, eu acho que é sem dúvida uma novidade que ele foi lançado agora há pouquinho tempo que devem apostar e é de autor português. É um autor que tem lugar cativo no clube, já tem a própria salinha só a Corte Real, portanto eu recomendo muito, já que né? Estamos assim na onda das recomendações. Sim, Já que eu estamos, não é? recomendo já agora a que nos visitem no dia 2 de setembro, na Feira do Livro do Porto, já que me vou deslocar de Já Coimbra agora. até lá. Momento de publicidade. Opa, eu infelizmente não vou poder estar lá no dia 2, vou no dia 9 com uma amiga minha. Por acaso vou estar com as leituras da Ju, mas tenho pena porque não vou conseguir ter o meu livrinho autografado pelo Luís, mas oportunidades não há de faltar de certeza absoluta. Não há. Isso é Sim, porque certo. acho que este mês foi desse, não é? O Luís, o Lisboa Noir. E Sim. o próximo é o dele também, que é qualquer coisa Sim. com as moscas. O Deus das Moscas tem fome. Vai ser lido agora Pronto. em outubro, na salinha dele. Já sabem, inscrevam-se para ler. Já agora, Eu sempre eu a fazer agradeço. publicidade, senhores. Senhores. Ai, Que eu eu estou com uma agradeço. influência. Ai, eu estou com uma influência hoje. Ai. Oh, Se hoje não tiver a estrelinha, se hoje não tiver a estrelinha de verificação, vou ficar chateada. tens que pagar os Tive 16 uma euros. influência. Ai, não, obrigada. Não. Então pronto, Vale a olha, pena. vou recomendar um que ainda por acaso não li. Vou recomendar um que é de uma autora portuguesa, mas ainda não o li, mas estou a ganhar Ok. coragem para ver se o leio, que é Ponto Sem Retorno, da Gabriela Simões. Não conhecia. Eu também não. Eu conhecia por acaso através da fofoca literária Uhum. e foi no meeting também do piquenique da Feira do Livro que eu conheci esta menina e consegui arranjar este menino em segunda mão. Olha, Já lhe ele disse, é o falta quê? aqui só um autógrafo. Posso ler aqui um bocadinho o sinopse? Parece-me Sim. interessante. Gisele Levy é meio bruxa e vive isolada do mundo com o seu avô. Fez-me lembrar a ti, não sei. Escondida do olhar do rei. É cuidadosa, astuta, contudo, numa tentativa de sobreviver, foi apanhada e chantageada por um dos príncipes de Kendrat, Christian, que promete não a entregar se ela for trabalhar para o palácio. Num dilema, ela coloca em perigo a sua identidade e passa a trabalhar no palácio, onde terá de lidar com as constantes tentativas de sedução do príncipe Christian e os misteriosos olhares do príncipe Ellie e os encontros escondidos com o seu melhor amigo e único, Rylan, e um rei desumano, com os segredos obscuros. Eu já não vou ler mais, porque já fica aqui. Mas parece. Ponto sem retorno. Parece. E o livro é pequenito. Tem Pois quantas é, olha, páginas? fininho. 235. Parece um instante. Ah, é um tirinho. É um tirinho.
Peraí, que ela agora... Olha, outro livro que eu também podia recomendar de uma autora que eu fiz a primeira lei, que entrou agora, que é a minha Carolina. Minha A Carolina Carolina. Cruz. Eu já li um livro É da Carolina. Carolina. Onde é que ele está? Espera. Eu tenho para aqui também. Ele Tu viu para está aqui. aqui. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está aqui. Está Acho que eu aqui. tenho aqui uma montanha de livros. Eu tenho os dois. Eu Eu ainda só li este da tenho os dois. Carolina. E gostei muito. E este aqui, ainda por cima, salvo erro, é na Figueira. Passa-se na Figueira. Acho eu. Este é Eu já o muito li para bonito. aí há uns 2 anos. Portanto, eu gostei muito deste. E bem autografado, tu também, certamente. O primeiro não. Ou melhor, o primeiro sim, que eu comprei em segunda mão. Mas este não. Este não sei como passou e que não está autografado. Está Eu já mal. lhe disse que Está é. mal. Quer, quer. Ela também diz que Ai, na linda, só vim Figueira, mandar na uma beijoca Figueira. para as duas. Ela diz mesmo, só vim mesmo mandar uma beijoca para as duas, não vou conseguir ler tudo. A Sabrina diz, olá às meninas que convidei para esta live. Que convidaste para esta live. Deve ter sido ela a fazer publicidade. A gente agradece, não há problema. Nós agradecemos. Exatamente. A Carolina diz, é na Figueira, sim senhora. Entretanto, algumas frescas vão entrando. Olá, frescas. Elas vão Eu estou com entrando. uma influência. Eu estou com uma influência. Vá, outra recomendação tua. Olha, queres um mais recente? Queres um mais antigo? Vou um menos falado. Eu já tenho uma fresca a dizer, não aumentei a TBR, hoje já vai ser aumentada, filha, não vale a pena. Desculpa, da Helena Nunes. Já o leste? É bom? É Não. muito É bom. bom. É muito bom. Mais um. Só um Tem, segundinho que eu vou aumentar a minha lista. tem um bom plot. Tem um bom plot final. E fala também de saúde mental, assim, violência, traição, racismo. Há aqui temas Bons muito interessantes. E plots. ele é muito bom. Por acaso eu já vi esse a passar por uma data de bookstagrammers, mas me fiquei, será? Não, Será? não. Mas lá está, como nunca li a sinopse, Sabes que eu confesso estive que sempre à espera. depois de ler o livro da Catarina Gomes, eu andei constantemente à procura de um livro de autor português que me arrebatasse tanto quanto o livro da Catarina. E o da Helena foi o primeiro livro que conseguiu esse efeito comigo, depois do livro da Catarina. Ele vale muito, muito a pena. Por acaso o da Catarina também tenho para aqui. Já O da ouvi Catarina, café. o da Catarina, Está esquece aqui. quem eu sou. Eterna, Está aqui. Eterna Apologista, se ainda não leram, é um excelente romance erótico, um excelente romance, passa-se no Porto, têm que conhecer a Rita e o Ian, é uma história que é obrigatória e Mesmo. pronto, ele é muito bom, eu tenho dois, sou tão fã que tenho dois. Dois iguais. Um para ti e outro para o teu Manolito. Para o teu Jezito. Exatamente, lemos os dois em conjunto. Elisbeta, eu não conheço esta rapariga, não sei onde é que ela veio, se calhar fresca, Também mas eu sei que ela é. Não. não. Especialmente se forem dos menos conhecidos, do que não têm apoio das editoras, são sempre os mesmos. Oh. Voltamos ao desculpa. Voltamos ao da Carolina. Espera aí, que eu vou buscar. Carolina. Carolina, Não, acho... eu sei, eu filha, tenho aqui... tu és fresca. Elizabeth E este Fresca. também. Tu não é, Elizabeth Fresca. Eu sei que tu és fresca, filha. Oh, fresca. Pá, eu tenho aqui Fresca. muitos livros que não são de nenhuma editora e são de autores portugueses, mas ainda não os li, portanto eu não Também posso eu. dizer se, pronto, se são bons, se não. Porque Eu trouxe todos. Trouxeste Eu trouxe todos. Entre todos, quase todos. Quer dizer, não trouxe toda a fila que está aqui atrás, mas quase todos. Acho que há autores que se calhar merecem a pena de ler, nem que seja pelo menos uma vez, mas merecem sempre a pena ler, para também termos um bom feedback para que possamos dar e também acho de que aumentar. para conhecermos, principalmente, né? Acho que há muita Exato. gente por aí que, se não for pela publicidade que se faz nas redes sociais, não se conhece aquilo que eles escrevem. Daí eu achar tão importante que se fale dos autores portugueses, porque realmente
por exemplo, o livro da Catarina, eu acho que ninguém dava nada por ele. Uh-uh. É um livro que Mesmo. não é de nenhuma editora das convencionais, das conhecidas, e pronto. É um livro mesmo que é obrigatório. Eu agora comecei a ver tipo um bocado à chuva, não sei se tu me Também estás a ver igual. eu, também eu. Foi São por piques acaso foi da... igual. É. Então, e Dizem mais assim, não me recomendações? tenta, eu tenho aqui a outra fresca a dizer, não me tenta que eu depois disto vou ao shopping, salvem-me a carteira. A filha da carteira já foi. Já É. foi há muito tempo. Deviam Muito ter tempo atrás. trancado antes de entrarem na live, Uhum. né? Era uma boa recomendação. Ora, recomendações, não é? Então, mais um. Olha, o outro que chegou a casa esta semana. É de uma autora portuguesa também. Eu não sei porque eu Hum. ando só a comprar agora portugueses, porque quer ler. Olha, este era bom para nós, para as frescas. Sabes Oh, porquê? Tímida e capa, sedutora. capa fresca tem. Lá fresca é. E olha, é pequenito. Sim. Também se lê no É instante. pequenino. É. Não é pequenito. Há E para livros além que de são que a mesmo autora é pequeninos. espetacular. É bastante simpática. E a É. premissa também, a própria sinopse é bastante curtinha. Mas este é mesmo erótico. Atenção, ela disse logo, Olha, este é eu erótico. Eu, 5 estrelas. erótico da autora portuguesa, que quero muito ler e anda ao tempo para comprar e ainda não comprei, é o da Alexandra Cruz. Salve erro, acho que ela se chama Alexandra Ah, Cruz. eu tenho, Como é que ela... eu tenho. Sou tua? Ah, sou tua. Sim, senhora, sou Pá, tua. Eu ouve, sou tua que eu eu desde que não criei sei a onde é que está aqui. desde que criei a página, que é um livro que quero comprar, porque o vejo muito e eu acho que ele vai ser bom. Eu acho que esse livro vai ser tipo o da Catarina, que vai ser bom e ninguém o conhece. E Portanto, por acaso a autora está cá também na live. sim, Estamos a sim. falar dela e ela é cá também. Portanto, é um livro que eu quero comprar mesmo em breve. Não, mas olha, ela já também me disse que é erótico, sim. E que vai fazer. Só estou a fazer recomendações. Olha para a sala flash, olha para a sala É, relâmpago. Só estou a elas dar alocam, ideias. elas alocam tudo. Não, este, pois exato. Eu te prometi à Sabrina que quando lesse eu tinha que fazer uma pequena sala de chat no WhatsApp entre a Alexandra e ela para dizer: Ok, vou começar a ler, por isso vamos embora. Pá, então Olha, eu já estou a ver a Alexandra a dizer para eu esperar pela promoção da livraria das Algodão Doce. Portanto, há a promoção, eu compro o livro junto-me a vocês que eu quero opinar também e ler. Que eu pronto, a quero gente queria mesmo uma ler. pequena salita. A gente queria uma pequena salita, não há problema, a gente comenta aquilo que vai ler. Eu acho que sim. E, por exemplo, outros livros que eu também estou farta de ouvir falar e ainda não li são os da Hum. Sabrina. Ah, Mas ah, em boa breve aposta. resolve-se. Boa aposta. É. Tenho o da Sabrina também para aqui. Está aqui. Também só tirei um, eu tenho os dois, mas eu só tirei o primeiro. Primeiro, o Phoenix. Sim, eu já falei com a Sabrina, ela já me disse que são casais diferentes, do Hum. mesmo grupo, não é? E ele é safadão? Já achei senhor. Não. Tem um bocadinho. Não é muito safadão como se calhar deve ser a da Alexandra, mas é um bocadito. É um Ok, bocadito. ok, Mas a ok. história é muito gira. Pronto. E aliás, até as próprias letras, olha, como podes ver, lê-se bastante bem. Yeah. Por isso. São daqueles que eu tenho que comprar. A Sabrina diz: o terceiro está no forno, que ela era o terceiro. Já sabes, Sabrina. O terceiro tem que vir para cá, Adoro! minha mãe. Mas Eu tem que eu estou a digo, comprar. tudo o que eu estou a E dizer, elas depois estão era a isso. achar que é pista. Não é, meninas, não é. Quando for pista, eu digo. Ainda não estamos na pista. Ela diz logo: pista. Não Isto é, vai não é. ser giro. Elas O vão. livro. Eu imagino. Elas estão todas assim: peraí, qual é o livro? A gente vai nota. Vá, então, queres que eu diga a pista já do livro de novembro que vai estar na Bem, Sala Lusitânia? pode ser. Pronto. Diz-me. Eu não A sei. primeira pista é que é de uma autora, é outra mulher, a estar presente na sala. Boa. E é o primeiro livro editado dela, portanto, o primeiro a ser lançado, não é? Cá no mercado português.
Hum, e foi lançado este ano. Oh. Pronto. Eu estou com suspeitas também. Eu estou com E suspeitas. depois saberão por daqui a um mês. Eu estou com suspeitas e acho que tenho esse livro. Ainda não li, mas eu tenho esse livro. E é um livro que eu estou a pensar. É um livro que não foi lançado assim há muito tempo. Não. Não. Damn it. Damn it. Tentei a minha aposta. Tenho um que dizem ser fresco. Sim, eu da Tânia. Então a gente já leu, filha. Eu tenho uma cheia de recomendações aqui ao lado, filha. Não há problema. A gente aceita É outro qualquer que coisa eu não tenho. de rosas. Eu tenho. Espera aí, quem é que me disse isto? É Elizabeth. Sim. Diz, será qualquer coisa das rosas? A maldição das rosas, da Diana Pedincha? Pronto, vês? Falhaste. Try again. Se acertarem, mas... A Vitória acho que foi em 2022. Pois é capaz, é capaz, é capaz. Foi editada este ano? Vai-me pôr a pensar. A Covil está a dizer, qual é a editora? Parece que só vamos saber quando eu o revelar, não é verdade? Pois, esta gente já sabes, aguçaste o apetite, toda a gente quer ver. Quer ver para ir pesquisar. Agora vai tudo Mas eu estou assim, muito, quem é o raio da editora? muito entusiasmada. Por acaso acho que os livros, até final do ano, Não, vamos ter a sala. Inquieta não é. Espera aí, o Inquieta não. O Inquieta também não é o primeiro. Isso eu sei. O Inquieta não é o primeiro. O Inquieta? O Inquieta lemos agora este mês, agosto. Pois. Por isso, olha, filha, esquece. Esse não é de certeza absoluta. Olha, a leitora Juju está a dizer mais uma pista. Eu acho que, sabendo que é uma autora mulher, lançado este ano e que não há mais nenhum dela por cá editado, acho que é suficiente. É um lançamento recente. Sabes que eu. Tu estás a ver, não estás? Tu estás a ver bastante género. Espera. Espera. Eu tenho aqui um, por acaso acho que foi. Mas não é o primeiro dela. Mas este eu sei que não deve ser de certeza absoluta. Este. Não, já lemos. Já lemos no Pronto. maio. Abril, maio. Não é o Leme. Também. A gente está a tentar descobrir, não sei se já percebeste. Sim. Ou seja, Mas podemos passar à ela frente. já lançou no estrangeiro. Escusamos de estar aqui. Ela já lançou no estrangeiro. A Covil já lançou coisas noutra plataforma. Eu só vou dizer mais duas, está bem? Eu depois prometo que acabar. Já não acabou aqui? Em novembro, não? Vou esperar. Ok, eu vou me calar, já não digo nada, adeus. Já não digo nada. Já não digo nada. Acho que vai ser uma boa leitura, não achas? É, acho que sim. Pelo menos da sinopse que eu já li, pareceu-me assim interessante. Mas por acaso ainda não li. Pronto. E agora toda a gente ninguém apanhou. Quer dizer, ninguém apanhou. Apanharam, acho que não. Eu sei! Sem querer, mas fiquei a saber. Opa, pronto. Acho que ainda tenho aqui algumas opções para o dezembro. Estou indecisa entre dois. Um deles mostraste agora e o outro é um thrillerzito, mas hei de... Elas continuam a mandar bitites e elas não apanharam que nós já falámos do livro que vai ser em novembro. Ai, já associaram ao tempo! Mas ninguém apanhou. Lá está. A Covil diz, está, leia esse azul, mas eu não me lembro do nome. Exato, é isso mesmo, está bom, eu sei. Vão ser boas leituras, certamente. Acho que sim, sim. Mas fingir que não vimos. Exato. Está lindo. Não sei se estás a reparar, as frescas estão todas assim alvoroças porque estou a tentar apanhar qual era o livro. Já não vou mostrar, já está guardado. Agora sabemos o final, não é? Por daqui a um mesinho são revelados. Só no final. Só daqui a um mês é que eu digo assim, Mas pronto, agora não posso publicar a live, não é? Porque toda a gente vai ver qual era o livro que eu mostrei. Temos que
Quem está, viu. Quem não está, viesse. Exato. Nessa altura já estou de volta a Portugal e posso ter o meu físico. É esse livro, de certeza, se calhar, ou não, quem sabe. Sim, é que agora está toda a gente Olha, a falar. Sim, sim, está toda a gente a falar do livro e eu não sei se estão a falar do livro certo. Não deu para perceber, diz Alexandre. ou quem percebesse. Mas lá está. Foi bom. A net ficou lenta, foi bom. Está ótimo. Na boa. Eu percebi. Primeira. Está É o ótimo. que interessa. Olha, É um livro que outra eu já coisa pus que eu quatro, já não vou ler. outra Sim, coisa diz. que queria dizer é que Hum, nós não vamos ter só um autor português. Há meses em que vamos ter mais do que um, como uhum. está a acontecer agora em outubro, porque como eu recebi tanta sugestão, é impossível eu conseguir só colocar 12 livros de autores portugueses no clube, porque o ano só tem 12 meses, só dá para 12. Portanto, vou tentar encaixar mais, é um compromisso que faço, principalmente nos frescos, que acho que há aí muita coisa boa para se ler nos frescos de O da autores Alexandra. portugueses. O da Alexandra, por exemplo. Os Dizem que é Alexandre, muito bom. Pelo menos a Sabrina já o leu, não é? pronto, estou tentada. Estou tramada. Eles estão mesmo a bater com a cabeça nas paredes. Pois é, olha, foi uma boa altura o sinal então fechar. Foi lindo. Foi. Lindíssimo. A net quebrou na altura certa. Olha, um outro livro que eu adorei e por acaso acho que eu contei isso no canal do YouTube. Eu tive pena de não ter-me cruzado, mesmo somente com a pessoa, mas cruzei-me com a irmã. E é um livro espetacular. É uma biografia. Não precisa Uhum. deixar de ser, mas não sou o único. Tenho pena. Sim, Eu cruzei tantas vezes com este senhor. pois. Tanta vez. Mas pronto. Este é um bom livro que tem. Acho que tem aqui umas fotos pelo meio, se não estou em erro. Exatamente. Tem aqui umas fotositas Ok. pelo meio. Por isso, é uma história de vida. Conta sobre tudo. Desde que começou nos chutes, os problemas que teve e até mesmo ao fim e ao Sim. cabo. E de tudo o que foi passado. Por isso, este é um bom livro também que eu recomendo. Para os Eu não conhecia. frescos. Já viste a recomendo? É bom. É bom. Ok. Foi escrito pela irmã dele, Ok. pela Helena Reis. Portanto, deve ser assim mais para o sentimental também, por ter o ponto de vista dela, não é? Sim, tem um bocadinho, sim. Acredito. Recomendação. Tudo o que temos cá dentro de Daniel Sampaio. Não te li nada dele. Não, é o Não li nada dele. psiquiatra. Este é o Daniel Sampaio, que toda a gente conhece. É o psiquiatra de renome. E este livro é ficção. Não é Hum. um livro técnico, como é habitual dele. Isto foi um livro que eu li no secundário, porque eu tive literatura portuguesa e nós tínhamos que ler um X de livros de autores portugueses. Este foi um dos que eu escolhi. E fala de suicídio, fala de um adolescente que está a passar por uma situação delicada, porque uma amiga dele suicidou-se, e então vamos aqui acompanhá-lo através da terapia. É baseado num caso real, mas tem o seu QB de ficção. Ele é muito bom. Eu já li este livro umas 4 ou 5 vezes, porque Olha, é daqueles de conforto mesmo. Ele está muito desgastado por isso. Ele é da caminho da editora. É muito antigo, mas é um livro e já é muito, antigo. muito... Sim. É. Portanto, tudo o que temos cá dentro de Daniel Sampaio é um livro excelente se gostam assim de um livro que aborda temas sérios de saúde mental. Ora, voltando outra vez aqui, porque eu estou a tentar organizar, porque entretanto cheguei a um ponto a que atirei com quase todos os livros aqui para o lado, não é? Lindo. Todos sabíamos que isso ia acontecer, não é? Não! Eu não. Tinhas frescos aí. Estava. Eu tinha. Sim, mais 20. Mas pronto. Eu vou recomendar aqui uma autora portuguesa, que pelo nome não parece ser portuguesa, mas é portuguesa. Ok. A Diana, coitada, já está a dizer, é um livro que vocês não recomendam. O quê? Não sei se é do Daniel Sampaio, eu acho que deve ser no tema em geral dos livros que a gente está a recomendar agora, de certeza absoluta. Só se fala de coisas que recomendamos, os que não gostamos não se fala. Exato.
Há alguns que não vou mexer. Ai, senhor. Então, como eu estava a dizer, é de uma autora portuguesa que na altura cedeu-me tanto um como outro livro. E Hum, vai autografado, tenho os dois autografados. E eu estou à espera que ela lance mais, que é a Anne Yeti, Um Fio de Sangue. Este foi o primeiro dela. Acho que este também ok. foi do género da Catarina, da Empório, se não estou em erro. E o outro é Um Pingo na Água, também dela. Eu já li estes Eu dois. não conhecia nem a autora, nem as capas, porque às vezes uma pessoa, né, vê as capas e sou familiar e não conhecia nenhum. Né? Não, ela, houve uma altura que ela, quando lançou, pelo menos o primeiro, andava acho que a contactar algumas bloggers e então achou piada nós estarmos de vez em quando, a ir falando de alguns autores portugueses que mandavam-nos os livros e ela mandou e desde então que eu tenho uma pequena amizade com ela, por acaso nunca tive com ela pessoalmente, mas gostava de estar um dia destes, quem sabe. E eu disse-lhe, eu só não gostei de como terminou este livro. Ok. Medo? Só por uma simples situação, porque não, é assim, o livro é bom e ficas agarrado ao livro desde a primeira até a última página. Mas eu disse, este livro tem assim uma pequena continuação. Se ela quisesse pegar no livro, podia continuar e tinha um segundo livro à vontade. E Ah, então ela então disse, o outro que mostraste é outra não história. é a continuação, não, Ok, é outra história completamente diferente. ok. E ela escreveu este e depois no fim disse-me assim, eu vou-te mandar o livro porque no fim o final é mesmo a tua cara. Então pôs-me um final feliz aqui. E ela disse, mas eu odiei escrever, eu não gosto, eu não gostei. E eu, pronto, filha, mas eu gostei por acaso do livro, não é? Mas eu gostei do Tu primeiro. Mas gostas só que acho que daquele. tenho que responder para o segundo. Gostas do colinho no fim, não é? De ficar assim aconchegadinha de. Principalmente esta Ok. história. Porque tu vês tudo quase que a correr mal. Eu não vou falar muito, mas tem quase tudo a correr mal. E tu dizes assim, opá, podia correr bem. Esta história então podia correr bem. É uma coisinha boa. Mas pronto. Exato. Mas eu já lhe disse, tem pernas para andar. Isto tem assim alimentos para continuar. E ela disse, vou Eu pensar nisso, eu estou ainda à espera. não, pá, por acaso não conhecia mesmo a autora. É bom, é Ok, bom xixi. Não anotei. sei se ela ainda tem livros à venda ou não, mas também depois posso lhe sondar inclusivamente. Ok, Tu, agradeço. Olha, isto agora eu acho que são livros assim conhecidos. Conhecidos? Este aqui por acaso foi lançado também este ano, mas eu não ouvi falar muito dele, que é hum, O Amor Estragado, da Ana Bárbara Pedrosa. Tu já o leste? não, não, esse não. Não. Oh, este é muito. Oh, eu fiquei. Vai ser um dos favoritos deste ano porque ele é mesmo muito bom. E começa com a frase: Matei a minha mulher, não fiz de propósito, mas é daquelas coisas que depois de feitas já não deixam voltar a dar. Ui, Então, espera aí, nem está no meu caderno. então Espera aí, começas quanto é que isso assim, para? sabes? E estás de género. Isso, Porquê? nem te chama mesmo, nem te chama Amor mesmo. Estragado, da Ana Bárbara Pedrosa. Vê, não é só a vossa carteira que sofre, como está bem o meu também. É muito bom. Este livro é contado sob o ponto de vista do Manel e do Zé, que são dois irmãos muito distintos. Foi um destes irmãos que matou a esposa, não é? E depois vamos recuar Uhum. no passado, vamos perceber como é que eles foram educados, como é que este fulano conheceu a mulher. Pá, é um livro extraordinário. Foi lançado pela Bertrand Editora. Ele é muito bom mesmo. Muito, muito bom. Eu, depois de ler este, quero ler tipo tudo O o que há que seja dela. dela, porque mesmo a escrita é super fluente, tu comes as páginas e não dás por ela, sabes? É muito, muito bom. Amor Então, Estragado. já está na minha lista. Pronto. Já está na minha lista, tens essa noção. Desgraçando-nos mutuamente Não, a uma sexta à noite. O não. que fazer? Numa sexta-noite, o que fazer? Vamos desgraçar a carteira. Por que não? Temos poucos livros para ler, não é Por verdade? que não? Não, eu não tenho quase 2 dígitos de livro, 2, 3 dígitos de livros. Não, para ler, não. Não, não. Pois é, É tudo ficção. pouco entretém. Pouco entretém. Entretanto, falaram aqui num livro que por acaso também já está de olho na minha wishlist, que é, O eu da agora tenho que fechar Helene, a conversa um bocadinho, e o da Ellen White, sim. eu já ouvi O da Ellen falar White, sim, senhora. bem dele porque dizem que é sobre máfia, não é? Que também é assim erótico. Uhum. Dizem que é
erótico, sim, que tem ali uns elementos de máfia e que chama bastante a atenção. Sei que acho que na editora da Velha Lenda, se não estou em erro, está esgotado. Está esgotado. E na book também, porque eu tenho-os na wishlist e eles estão esgotados. Por isso eu já vi à venda até na Trade Story, se não estou em erro. Agora vai tudo a procurar o livro. Tenho visto no Trade Story, só que pronto, estou à espera só que o ordenado chegue para me desgraçar mais um bocado. É muito livre e pouco sustento. Não, e pouco tempo para ler, não é? Porque é Também, pouco tempo para ler. também. Outra recomendação minha, e este foi um livro que eu também li. Eu sou mesmo virada para as biografias, não é? Eu gosto sempre de saber aqueles podres às vezes das celebridades. Gosto. Eu, por acaso, não já Sofia li Ribeiro. muito. Ah, não, eu gosto. Eu gosto. De vez em quando, sabe bem, alivia. É um tema soft. Então lá vou eu. Sofia Ribeiro com o Fia. Não sei se já leste a premissa deste ou não, Não, mas também posso contar um bocadinho. Basicamente conta a história do cancro dela, de antes e o depois, inclusivamente até antes dela começar no mundo da televisão e etc. Do namoro barra casamento que teve com o Ruben Rua, o fim também, e depois, claro, o cancro em o si. cancro. Sim, que ela teve, que também viu o pai a passar pelo mesmo e que destruiu-lhe ali um bocadinho. Mas é um livro pedorosíssimo mesmo. Este é mesmo. Pá, por acaso, não dava nada por ele, sabes? Ninguém dá. O mais engraçado é que ninguém dá também nada por ele. Pronto. Olha, eu concordo Fiquei. que a Diana um dia devia ter 48 horas para lermos tudo o que queremos e mesmo assim não dá. Não dava. Não Não dá. dava. Não dava. A cura Não. pelos livros diz adorei esse livro da Sofia Ribeiro. Vês? A gente Tenho. gosta. Tenho que começar a dar oportunidades assim a biografias. Às vezes há boas biografias. Há outras que não vale a pena, digo já. Há outras que não valem, Ok. desculpa o termo, mas há outras que sim. Esta, por exemplo, esta vale mesmo bastante a pena. Pá. Apontei, está anotado para ler e comprar. Comprar e ler, nesta Pronto. ordem. Nesta ordem, não assim inversa, mas pronto. Próxima recomendação tua? Olha, Um Muro e uma Cerca da Elizabeth Martins de Oliveira. Não sei se já leste este. Não li, mas tenho. Pronto. E isso é que É tenho para muito aqui bom. também. Também vai entrar Agora, num dos aqui. favoritos. Num dos favoritos deste ano. Pá, a Elizabeth escreve maravilhosamente bem. É uma coisa. E nós aqui temos a solidão vista de dois prismas muito diferentes, porque é a solidão vista pelos olhos de um idoso e pelos olhos de uma criança, e vivem realidades Uhum. completamente distintas, mas depois acabam por se conhecer porque eles vão se tornar vizinhos. Pá, é um livro triste, não escondo, é triste. Chora-se muito com este livro, muito, mas é maravilhoso. Mesmo, é muito bom. Eu não sei, sabes que depois eu li isto na altura mais ou menos em que soubemos que o meu avô estava doente. Não sei se foi Uhum. nesse embalo de tratamentos, quimio e etc. E pronto, e uma pessoa já ia sensível, então chorei com este, não estás a perceber? Chorei muito com este, mas muito. Eu fiquei destruída. Mas é bom. Eu estou-me a Ela rir, está-se a divertir. mas não é pela Eu estou a história do ver, estou a livro, ver. exato. Eu estou a ver, estou a ver. A nossa fresca disse, eu já disse, eu vou para a cova a ler. Ai, já não está a dar para mais, a sério. Esse livro é incrível, sim. A biografia também da Fernanda Serrano também é qualquer coisa. É, sim, senhora, também. É. Por acaso não o tirei, mas tenho aqui ao pé, se não estou em erro, deve ter um para aqui. Mas pronto. E depois a Diana diz, vamos as duas então para a cova, porque fazemos um date na cova mesmo. Isto é uma conversa. Que mórbidas, pá! A Andréia Machado diz também muito um muro e uma cerca. É muito bom. Ai, que isto agora está-me a querer bloquear. E da Sofia Lisboa também muito bom. Sofia Lisboa, ainda não li. Esse também ainda não li. Nem conheço. O da Ah, Sofia Lisboa também é do cancro. é? Uhum. Não, A eu agora estava a moça. confundir. Estava a Sofia confundir com a Maria Lisboa, que é Lisboa. aquela senhora que canta, a cantora de loura, Sim, mas não é sim. Não. A é Sofia Lisboa, outra. se a memória não me falha, e se quem tiver a ver pode também me retificar, a Sofia Lisboa é aquela cantora backstage, ao fim e ao cabo, dos. Ai,
onde estava o David Fonseca, não é David Fonseca, o que se casou com a Sofia, agora não me lembro do nome, pronto. E ela teve cancro. E ela então também decidiu escrever sobre cancro. Ah, Oi? não fazia ideia. É que nem estou a ver, tenho que ir pesquisar quem é, porque não estou mesmo a ver. Eu, se a memória não me falha, eu parece-me que é. Do Challenge Ford, é isso. Pronto, afinal não me enganei na história. É isso. Do Challenge Ford. Era aquela cantora que cantava com ele, com o David, do Challenge Ford, e então ela passou por cancro. E então acho que ela conta um bocadinho o que se passou antes também e o que se passou também o tratamento em si durante o cancro. Por Pá, isso também eu, é uma biografia que eu há, tenho na lista. há temas que eu tenho que ler assim espaçados, sabes? Que, Uhum. que custa um bocado mais a ler, mas. E por exemplo, o Murima Cerca, a determinado ponto, fala aqui de uma situação parecida de cancro. E eu não, sabes que foi tudo muito, muito próximo e eu não sabia. Então, quando eu cheguei a essa parte, eu fiquei de género: não, não. Deste assim, ok, E não, não. eu não quero ler essa parte. Não, 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 não. Mas pronto, foi lida. Não, mas por acaso eu tenho o livro da Elizabeth, porque primeiro eu encontrei-me com ela também na Feira do Livro. Não tenho o livro autografado por ela, porque desencontramos-nos, mas achei-me fofa e disse-lhe: Olha, eu vou ler É. o teu livro em princípio em julho, só que em julho meteu-se outras coisas pelo meio, em agosto está a ser a desgraça que está a ser, porque eu não estou a ler, eu não consegui ler muito, mas espero, conseguir ler se tudo correr bem em setembro. Por isso eu espero, Pá, eu espero. nós lemos o da Elizabeth com ela. Nós criámos uma leitura conjunta, eu e o André, do Pequeno Devorador. E foi muito Uhum. giro, pá, porque a Elizabeth depois explica como é que escreveu, em que é que se inspirou. E ela é muito querida. A Elizabeth é muito, muito, muito É, querida. Pronto, portanto, é xixi. sabes aqueles. Eu não sei se te acontece, mas a mim acontece muito com autores portugueses. Há livros que eu li só por causa dos autores. Gostei tanto dos autores, sabes? São. Olha, o Luís, quando eu não conhecia o Luís Corte Real, mas depois quando o Uhum. conheci eu pensei, porra, eu quero ler tudo deste homem porque é um porreiro. É mesmo um Mesmo, porreiro. Portanto, acho que há autores que uma pessoa quer ler só de privar um bocadinho com eles e só pronto. mesmo. E acho que é importante. Não, isso aconteceu-me, por exemplo, com a da Iris. Eu comecei, aliás, eu conto esta história, até contei até mesmo a história dela. Eu comecei a ler o segundo da biologia Ok. e depois fui ler o primeiro. E ela disse, e não te fez confusão? Eu disse, não, porque lê-se os dois, até, inclusivamente até bem separados. E ela, mas há gente que pronto, faz um pouco confusão. Eu disse, não, a história está muito bem separadinha, consegue-se ler muito bem. E eu já lhe disse, embora eu não tenha gostado do Regresso da Julie Bull, na mesma, foi aquilo que eu disse, e volto a repetir, eu recomendo, mas não foi uma história que a mim me atraiu, pode ter sido aquela história de ler no tempo errado, Sim. ou não estar agarrada na história, e isso infelizmente nós sabemos o que acontece. Aqui as minhas leituras de ajuda, disse-me assim, também gostei do da Joana Cruz, que também fala sobre a luta do cancro dela, também tenho aqui esse livro para ler, ganhei. Sim. Ganhaste! No encontro da Leia, a sério, eu ganhei, eu disse logo, esse livro tem que ser meu. Olha, mas eu nem sabia que ela tinha lançado um livro. Uhum. Lançou. Também a falar sempre. E o mais Não engraçado, fazia ideia. identifiquei-a, disse-lhe assim, eu depois de ler, depois digo qualquer coisa, mas eu gostava de ter este menino autografado. E ela disse, à vontade. E eu, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, Eu quero um livro autografado. opá, é tão bom quando os autores depois também são simpáticos, porque há Uhum. pessoal, né, que são um bocado vedetas, sabes? E uma pessoa fica, parece que perdemos a vontade de os ler, sabes? Que Olha, é, eu só porque eu estou a falar com uma influencer, está bem? Eu só porque eu estou a falar com uma influencer, eu já vou ser vedeta. é que o pessoal fica logo tudo por osmose, não. Pronto, há livros que eu, não, por exemplo, não tenho vontade de ler exatamente por isso, porque como os Pois. autores me parecem assim um bocado. Uma pessoa perde a vontade. Olha, por exemplo, eu com os livros da Margarida Rebelo Pinto, eu li o Hum. I'm in Love with a Popstar, li o da querida Inês, que está para mim está excelente, eu li mais um ou outro e... E, no entanto, ela depois veio criticar as gordas, que foi giro. E eu, Olha, não vou é levar assim, nada teu. eu só li um livro da Margarida Rebelo Pinto, foi A Lenda do Cavaleiro. Foi assim uma coisa. É um Hum, livro que é relativamente recente.
Pá, eu não gostei. Hum. Não foi. Ela Sabes? tem uma escrita boa. Ela tem uma escrita boa. Só que acho que há livros que não correm bem. Sim, pá, e até acho que o público dela acaba por ser até pessoal um bocadinho mais velho. Pode ser. Posso simplesmente não ser o público-alvo dela e não ter gostado por causa disso, está tudo bem, não é? Lá por uma pessoa não gostar, há muita gente que gosta e ela vende Sim. muitos livros. Mas não foi, por acaso foi a autora que não foi para mim. Mas olha, há de experimentar o I'm in Love with a Popstar que vale a pena. A meu ver, Ok, vale a pena. É um livro ok. leve, também é pequenito e tem assim uns apontamentos também engraçaditos também. Olha, Ups. espera aí que a Diana está a dizer que tem um Ui. do Rodrigo Guedes de Carvalho. E eu tenho a recomendar, eu já li o Margarida Espantada. Hum, Será que se chama assim? Margarida Espantada? não faço ideia. Pronto. Pesquisem se não for assim algo parecido. E é muito bom. E estás a receber uma Muito, muito. chamada, acho eu. Não, são notificações porque elas Ah, ou estou a receber mensagens nos stories ou é do clube, isto vai picando. olha, agora és tu ou sou eu? Foste tu. Foste tu. Espera, que a Vera agora. Ó Vera, é o Margarida Espantada do Rodrigo Guedes Guedes Carvalho. Carvalho. Que A Diana sou eu, diz, sei qual é, Lara, ainda não li. eu só tenho mais um. Assim que recomendo muito, muito, muito. Sabem que eu sou um bocado. Eu tenho livros que gostei, mas livros assim que me arrebataram são poucos. Uhum. E o último que Lê-se tenho bem? que. O quê? O Margarida? Deve ser o da Margarida, sim. O da Margarida Espantada, pá, pelo menos naquele livro, foi o único que eu li dele, tem uma escrita muito própria, mas a história é muito envolvente, é tipo um quebra-cabeças. Eu tenho dele A Casa Quieta e é nhé. Não, nunca li. Mas, por exemplo, nós vamos agora ler no próximo, em outubro, o Quando Éramos Mentirosos. E a Uhum. escrita do Rodrigo Guedes de Carvalho faz-me lembrar um bocado esse livro, que tem uma escrita assim muito própria, muito enigmática, mas aquilo depois no final, quando se percebe a história toda e porque é que as coisas estão assim a ser contadas, flui muito bem. Acho que o Margarida Espantada foi um bocado isso. Olha, um livro também do autor português, que eu não tenho o livro físico, li em e-book na altura, porque foi mesmo aquela descoberta, e que me Uhum. espantou, porque adorei a história, foi do Júlio Magalhães. Olha, também nunca li Retornados nada da dele. Guerra. Olha, espetacular. Eu não Nunca li sabia nada nada dele. sobre a guerra colonial. Olha, fiquei a aprender, adorei. Também um outro que eu gostei e que este ano também tive que encontrar na Feira do Livro foi da Sara Roddy. Foi. Teve que ser. Andávamos há anos a falar que tenho que ter o teu autógrafo. Lá consegui, arranjei. Ok. E é a da Helena de Távora, também. Muito bom. Não, não conhecia também. Muito Não bom. conhecia. Onde é que eu tenho? Eu sei que eu tenho aqui, lá está. Olha, da Maria Lisboa está aqui atrás. Vês? Eu também. Também tens a da Maria Lisboa. Ah, e um livro que eu tenho que falar. Tenho. Este foi. Eu só ofereci à minha mãe, mas vai parar Vai tudo à minha aí filha. parar, né? Vai cá tudo aqui para a filha. Vai cá tudo. Ora, onde é que ele está? Ah, está aqui, olha. Onde a Helena está? Ah, está aqui. Ah, uh, A Amante do Rei. Muito bom. tem uma boa Eu já lhe capa. disse. Tem. Eu disse-lhe até, inclusivamente com este livro, aprendi uma data que eu já não vou esquecer, que é 5 de novembro de 1755. Pedido do terremoto em Portugal. E Nós ela estamos assim, sempre a aprender. pelo menos. Os E livros ela são assim, outro pelo menos nível. já ficaste a saber. E eu, é isso. Opa, isto agora Isto não veio se aqui aprende nada, encher. nada. Olha, outro livro que pronto, eu vou fresquezinho alerta com esta capa. Mas olha, não Foi a tem assim vibe do muita momento. coisa, filha. Não, Não tem assim muita coisa, não. É só mesmo história, filha. Mas é gira. Um é bocadinho também às vezes falso picante. alarme. Não é. Exato. A capa engana. Este livro eu vou ser crucificada porque eu tenho uma pessoa aqui do meu local de trabalho que vai me matar. Mas eu Meu Deus. lamento, eu gosto muito deles e vou continuar a gostar deles até ao fim. E é conseguir ir a um concerto deles. Espero eu. Os anjos. Os anjos. Uma vida Ouve, de santos chegando. estás aí a mostrar, pessoal, que eu nem sabia que tinham livros.
Este para mim foi uma. Juro, acho que já foi uma entrevista deles em que disseram, e tal, não sei o quê, a nossa biografia em livro. Desde quando? Quando é que lançaram isso? Pronto, tive que ir comprar a Prime Books. Claro. Já estou farta de os Ah, identificar a dizer eu quero um autógrafo neste livro. sabes que tu tens a vantagem de teres aí a Prime Books. Nós aqui não temos nada. Sim, mas podem encomendar online. É? Eu encomendei online, sim. Eu não Eu encomendei online. sabia. Uhum. Não. Olha, vês, a Sabrina também diz, por exemplo, muita gente comenta que Verdade. pensava que os meus livros eram fantasia pelas capas. Isso, Oh, concorda, capa Sabrina, eu engana, era exato. uma dessas pessoas. Eu era uma dessas pessoas. Eu achava que a Sabrina só escrevia fantasia. E não. Ai, pronto. O meu colega de trabalho já pôs aqui um smileyzinho a rir. Olá, Rui! Sei que segunda-feira você gratifica. Mas pronto, continuando. Diz assim, mandem a lista para os frescos, mandem por favor, eu vou mandar, eu vou entrar e comprar um dos que falaram. Filha, estamos fartas de falar em livros, não sei se estás a reparar. Já está farta, também está livros. E ainda tenho aqui É, mais para falar. recomendações não faltam, não é verdade? Foi aquele beijo agora à teenager. Não, quem nunca? Quem nunca? Eu quero que uma alma daqui desse chat agora que me diga que não gosta destes meninos. Eu crucifixo. Não, eu estou a imaginar, toda a gente vai para os concertos dos anjos com cartazes. Tu vais com o livro. O livro. Só tu. Só eu mesmo. Olha, vamos falar daqui. Eu espero que ele ainda esteja a ver, pelo menos começou a live a estar aqui a ver, mas eu espero que ele ainda esteja aqui deste lado. E um livro que eu recomendo e que falei por acaso com ele neste último feriado, que é o Diogo Simões. A ideia está. Ah, sabes, eu tenho também muita curiosidade em ler alguma coisa do Diogo. Nunca li nada dele. Ah, tens que ver. Tens que ver. É bom. Tens que ver. Não é hipótese. É. 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 Ele tem uma escrita tão envolvente que tu ficas apaixonada pelas histórias. Mesmo. Sério? Não há hipótese. Yeah. Este livro que eu vou agora tirar aqui da prateleira já não está à venda, que é o que nos babou, que ele lançou na Cordel, mas que já não está à Sim. venda. Muito bom. Nem vai voltar. Ele diz que muito possivelmente até poderá voltar ou haver uma recomendação, ou uma reedição, ou uma continuação da história. Mas é bom. Ok. Eu, por acaso, apanhei este, porque eu tinha lido em e-book na altura, e depois comprei, perdi a loucura, perdi dinheiro, perdi amor ao meu dinheirinho. Né? Comprei então um livro e disse, amigo, só falta aqui mesmo o teu autógrafo, aqui assim, sabes? Ficava bonito. É um facto. Ficava bonito. Mas, entanto, este já foi comprado diretamente a ele, este já veio cá. Olha, isso é outra Este coisa veio cá. que eu acho que estão aqui autores portugueses que eu tenho muita curiosidade que é. Há Uhum. pessoal que só dá para comprar os livros diretamente aos autores, não é? Porque não dá para encontrar em mais Eles. lado nenhum. Mas aqueles que têm os livros editados em... Pronto, através das editoras convencionais. Ajuda-se a comprarmos diretamente? Não ajuda? Faz Isso é ideia. uma boa pergunta. Não faço Né? ideia. Uma pessoa às vezes Sabrina, anda a vida louca e não sei o quê. Mas pode ser mais Sabrina vantajoso está aí? comprar diretamente. Exato, a Sabrina, a Alexandra podem responder. Por exemplo, elas editaram através da Chiado, mas Hum. se calhar, não sei se está aqui mais alguém que editou até inclusivamente a Sol. Olha, a Catarina dava-nos agora bastante jeito. É verdade, Talvez. não está. Acho que não está. Não está Acho que não lá está. Mas, por exemplo, a Catarina agora só dá para comprar mesmo por em ela ela. ou então em segunda mão. E a Andréia Ferreira também, a Andréia Ferreira, que já não tem a desvaneio, pode-se comprar livros também diretamente a ela. A Pronto. da Soberba e da Acho que às Marzia. vezes é uma coisa importante também pronto, de termos em conta que às vezes pode ajudar mais o autor se comprarmos diretamente. A Andréia neste momento ajuda, sim senhora, porque ela ainda tem muitos livros para despachar da desvaneio. Pois. A Marzia, a Tentação, podem ajudar. Podem comprar diretamente mesmo a ela e vem autografadinho e tudo. Os Olha, da Alexandra também é. mas esse é fantasia. É. Ok. Quer dizer, é um bocadinho de vampiro. Sim, é fantasia. Sim. Ok. Tem ali uma história de vampiros, na altura que era a saga do Twilight, não é? Quem nunca? Inspiração boa. Exatamente. Temos aqui outra fresca a dizer, Raquel, depois faz um apanhado num posto dos que falar. Oh, filha,
Eu tinha que tirar então uma foto e a Lara também. Isto já foi muito livro que a gente já falou aqui. É, é. Olha, a Sabrina diz, eu já não tenho o Fênix, foram todos. Vês? Vê Ah, lá se ri e então também, está bem? A gente está aqui a fazer pois já, publicidade à coisa. Sabrina, tens de tratar isso tipo entretanto. Exato. Que tu vê lá. Eu não sei. Ó, Sabrina, os seus livros não estão à venda na Algodão Doce? Eu acho que estão. Não estou Não sei por enganada. acaso. Agora eu fiquei mesmo na dúvida. Eu acho que, pelo menos, de outra vez eu fiz a questão assim do nada e começaram a pôr um dos livros que eu coiso. Vai ficar gravada lá? Vai, mas não vai ser editada. Porquê? Porque eu falei de um livro que vai ser do mês de novembro. Não vou publicar. Você, que eu sei que vocês depois vão ver. Né? Vai ficar gravada. Acho que até vou fazer download da coisa para não perder. Ah, ok, dá Vês? para Olha, colocar. pronto. Ok, Junto à lista é o da Alexandra e o da Sabrina, que estão lá os dois. Já pronto. são três. Já Faz são três. dois em um. Exatamente. Pronto, vês, ela confirmou. Tanto o Fênix como a Colibri estão na livraria Algodão Doce. Estão nas nossas detetives. É o que queremos. Acho que o da Marzia também está, se não estou em erro. Mas agora também estou na Dona dúvida. Mas Marzia pronto, também alguém há de confirmar também. Eu tem acho que ideia sim. também de estar. Mas pronto, eu recomendo na altura a leitura deste menino. Tem uma boa mensagem, forte mensagem, mas é uma boa mensagem que acho que devem ler e se calhar às vezes não se calar assim tanto. Por isso, está aqui a minha recomendação. Já não tens mais nenhuma, não, filha? Tenho, Eu inquieta. tenho inquieta que lemos. Não gostaste? Hum. Ah, Lá está, porquê? voltamos ao mesmo. É, Voltamos ao mesmo. Pode ser que tenha sido lido numa altura que não era para o primeiro. opa, pronto. Nós lemos este mês no clube. Foi engraçado porque a Susana pediu para se juntar a nós. Estava a leitura a arrancar. Foi muito giro porque eu não contava com ela. E sabes que eu ao início também não estava a dar nada por ele. Ele custou-me a arrancar, mas depois. Isto Foi tem sempre a muito, aviar. tem muito plot, tem uma mensagem muito poderosa sobre a saúde mental e é muito bom. Pá, é muito, muito bom. A Sabrina, entretanto, E da estava a acusar as máfia. pessoas. Toca a apoiar a Ney e a máfia, que são os amores. Desculpa, afinal foi a máfia que é um corretor ortográfico do telemóvel. Pá, Isto está demais. Olha, outro livrinho que eu não dava mesmo nada por este livro, mas nada por este livro, e li através da Mais Que Ler, na altura hum, também leitura conjunta, e a partir daqui eu disse assim, ok, vou ter que comprar o livro, em e-book. Eu tento ser primeiro e-book, que se a desilusão for assim um bocadinho, eu digo assim, pronto, pelo menos foram poucos euros, não foi um livro inteiro que eu exato. depois tenho que o vender. Ah, e depois comprei o livro, e comprei o segundo, quer dizer, um 1.5, pá, e disse à autora, eu quero mais, eu quero mais. Qual Quando é é? que lanças o próximo? Porque eu quero mais. Aquaria, da Ah, MG Ferry. Só podia ser, não é? sim. Só podia ser. Olha, um amor de pessoa. Esta senhora é um amor de pessoa. Adorei estar com ela na Feira do Livro. Pá, eu também já li o Aquaria, li o Shore, mas o Shore não me acrescentou grande coisa. Pronto, acho que Uhum. a nível de ponto de vista masculino, pá, sabes, esperava mais, Um bocadinho mais, sim. sim, mais um bocadinho de informação, mas gostei muito do Aquário. Também estou muito curiosa para ler a continuação, não é? Para se perceber o que é que vai acontecer. O que é que vai passar? Sim, Ela só me perguntou o que é que achas que eu podia dar num livro? Eu disse capítulos grandes. Não me ponhas mais capítulos grandes, pelo amor da santa. E ela, o próximo já são capítulos mais pequenos. E eu, ok. Agradecemos. a gente se Agradecemos. agradece sempre. Olha, mas eu agora posso dizer que li há pouco tempo um manuscrito de um livro que vai ser agora lançado em 2024, que Uhum. tem, assim, umas vibes da Aquária, mas eu gostei mais deste. Uhum. Tenho que confessar. E depois, quando é da autora portuguesa também, Uhum. que não posso, pronto, não posso falar mais, mas Não podes revelar, sim. é muito bom. Muito, eu estou mortinha que ele saia para o meter no clube. E, aliás, foi por causa desse manuscrito que eu decidi criar a sala, porque eu estava a ler aquilo e eu pensei, elas têm que ler isto. Elas têm que ler isto. E acho que para quem gostou do Aquária vai ser um excelente livro, que em princípio será lançado agora no início de 2024, da autora portuguesa. Ninguém a conhece, pelo menos eu não conhecia. E acho que sim, senhor. E já sabe mais ou
menos quando é que vai ser lançado? No início de 2024. Eu acho que é no primeiro trimestre. É Assim. dizer lá mais suspense outra vez, ó filha. Isto é só suspense calada. Não vais ter direito a mais nada. É Só verdade. suspense calada. É Só verdade. suspense. Olha, neste caso, uma outra autora portuguesa que eu tenho pena que encerrou a sua carreira, mas já lhe disse a ela que eu tenho pena, mas cá estarei, se ela voltar. Olá, Geraldes. Vocês faltam de curiosidade. Não, não. Ai, o tal do segredo, diz Elizabeth. O tal segredo. É livro de quê? De fantasia. Ela não vai revelar mais nada. Fantasia com romance. Pai, é muito bom. É uma mistura, Alexandra. Não vais ter direito a mais nada. Mas estava eu a dizer, tenho pena porque ela terminou a sua carreira de escritora, claro, como é. E está nos frescos. Quer dizer, acho que agora não sei se ficou ou não, mas estava nos frescos. Eu conhecia mesmo pelos frescos. Que é a Joana Veríssimo. Ai, a Joana. Sim, continua nos frescos. Sim. E então eu tenho pena, porque a miúda tem jeito para a coisa. Olha, eu tenho tem jeito. esse livro por ler. Ainda não o li. Olha aquilo que eu assinalei. E mostrei-lhe a ela. Olha só para isto, está tudo assinalado. Não está rebuscado. Eu só tenho as partes que mais Espera lá, interessam. eu acho que já o li. Eu estou doida. Eu É acho que já... com um brilhozinho nos olhos. Por isso não E ele leram. surpreendeu-te? Uhum. Eu sou daquelas pessoas que não gosta de ler livros que não tenham parágrafos ou que não tenham diálogo. Ok. E ela conseguiu-me surpreender. Não tem um diálogo. Quer dizer, tem um ou outro, mas não tem assim muito, não. É Conseguiu-me corrido. surpreender. É como se fosse, ao fim e ao cabo, um diário. Aliás, é um diário. Este é um diário. E é uma história verídica, por acaso. Que sei. É uma história verídica, mas que nós mulheres, acabamos por nos rever aqui. E eu disse, eu identifiquei-me tanto com este livro. Tanto. E tenho tanta pena que tu já não vais escrever mais, mas eu espero que voltes outra vez a escrever. Estejas a Pode ser passar que por sim. uma má fase, por isso. Eu estou cá, filha. Estou cá. O que é que elas estão para aqui dizer? Agora estou curiosa. Tudo o que a gente gosta, portanto, claro, fantasia, romance e suspense vindo da lágrima. Não sei qual é o vosso problema. Tudo. Tem tudo. Os elementos todos. Tens mais algum? Olha, Filha? e tu já leste o da Mafalda, o do outro lado? Não, tenho por ler por acaso. Está na minha lista. É uma distopia e ok, que é muito bom. Já me disseram que sim, que este livro vale mesmo bastante a pena. E é curtinho, não é muito grande. Uhum. Ó. Depois, outro do género de distopia, que não é de nenhuma editora conhecida, tens este calhamaço do Ângelo, que também é uma distopia e é muito bom. Olha, A não conhecia. Era do Caos. Parte 1. Parte 1. Conhecia. Com este tamanho. Quando houver o segundo, é bom. Oi? Espera aí. Havia um livro quase a sair pela Desvaneio, mas como fecharam ficou sem efeito. Fiquei com imensa pena, deve ser dessa autora, que nunca foi identificada e que ficou com o sonho pelo caminho, exatamente. Mas de certeza absoluta que ela já percebeu que tem perninhas para andar, por isso é só mesmo ela procurar, olha, quem sabe, na saída de emergência. O Luís, por exemplo, quem sabe, não é? Luís, ficas aí, temos uma autora que estava na Desvaneio. É verdade que a saída agora vai editar muito autor português. O manuscrito que eu li pode ou não ser da saída de emergência. A pessoa já ficou curiosa demais. Olha, eu agora só tenho livros que ainda não li. Aqueles que eu vou falar ainda não leste agora. Ainda não li. Só que vai ser interessante. Pode ter sido que já tenhas lido. Oh. Talvez, quiçá. Oh, bem, a Diana já está aqui dizendo. Ups! Será? Então, olha, eu li um livro dela que saiu há 2 anos, talvez. Mais coisa, menos coisa. Gostei da escrita dela e disse, por que não então apostar no novo? Que é isso. E acho que já leste este. Eu Já se li. morrer amanhã. Eu disse. Que agora lembrei-me que tinhas qualquer coisa. Posso dizer que a Filipa vai estar na sala no próximo ano. Vê, pronto. Vai ser deste livro. É que senão eu não leio. Não, vai ser
Já posso Elevador. ler este então. Sim. O elevador, já o li. Esse por acaso já li. Tem A Sabrina a dizer, a Lara quer dar com a língua nos dentes. Quer, mas não pode. Quero. Quer, mas não pode. Não dá, não, não dá. Não dá. Eu quero ler esse por causa da review que a Lara escreveu. Exato. Eu também. É assim, o livro também não parece ser muito grande. Por isso lê-se Não bem. é, ele se bem. Mas, exatamente. Por isso, eu como gostei tanto do elevador, eu disse mesmo, eu quero testar então. E vamos então a testar a teoria. Opa, mas sabes que eu estou muito curiosa com o elevador porque dizem que eles são os dois muito diferentes. Deve ser, não sei. Não, como não Como, li este, não sei. este aqui, como fala de uma idosa, não é? Uhum. Então E o elevador não é. não, é um casal, não É é? um casal, sim. É um casal que está fechado no elevador. Que tem a conversa da vida deles. Suspeito. Uhum. Exatamente. E que pode mudar ou não. E depois tem assim um para trás e para a frente, mas que, pronto, coisa. A leitura de ajuda. Eu sei porque é que ela quer chegar aqui, sabes? Eu sei, que eu já vou falar. Não vamos ler nenhum policial ou thriller. Sim, porque ela gosta muito dos policiais e porque ela leu o Lourenço Ceruia. E diz que ele é um bom escritor. Escreve Vamos muito bem. ler policiais ou thrillers de autores portugueses. Por isso, bem, temos tudo. Alguns, Tenho o elevador para alguns ler. Pronto. de autores conhecidos, outro de autores não tão conhecidos, mas eu já tenho 2024 praticamente fechado, tens noção disso? São 2 livros por cada mês agora, ou mais, vamos lá ver, porque a lista vai ficando cada vez maior, não é? Ninguém É, diria. é. O outro que falaram aqui na live, e eu tenho, e ainda não li, que é A Maldição das Rosas. Quem Não não se tenho. lembra deste conto? Mas sabes do que é que fala? Não. Lembras da Maldição das Rosas em que ela estava a distribuir pão aos pobres? Espera aí, que eu tenho que ler. Isabel de Aragão, exato. Isabel de Aragão que distribuiu o pão para os pobres e de repente vai o rei e diz: estava a distribuir comida pelos pobres. E ela diz: não, senhor, estou a distribuir rosas. E de repente calha sai e é só rosas que ela tem. Ok, mas espera. Eu gostei, eu espero. Mas, e o livro vai falar mais do quê? É um retelling, ao fim e ao cabo. É um retelling Ok. da coisa. Uh, ela diz que em 1288 a fome e a peste estão a devastar o reino de Portugal. Com apenas 17 anos, a princesa Isabel de Aragão quer salvar o seu povo, mas também ela está à beira da morte, vítima de uma terrível maldição. Tudo o que a futura rainha tenta comer transforma-se em flores. E às escondidas do seu noivo, controlador, rei Dom Dinis, eles são sempre um demónio, têm sempre controladores. Cara, o rei Dom Dinis, Isabel descobre a existência de uma moura encantada que concede desejo. Aprisionada há mais de 100 anos numa pedra, ela pode ser a salvação de Isabel e talvez até do próprio reino. Eu não vou ler mais porque vai ficar aqui o gostinho. Mas E parece, é de uma autora francesa, a Diana Paguincha. parece muito, muito interessante. E tem cerca de 273 páginas. Por isso, Curtinho, exato. né? E a Sabrina diz, sabem que não é uma maldição, mas que na realidade foi um milagre. Exatamente. Mas lá Sim. está, o livro é a maldição das rosas. Pronto. Vamos ver o que é que ela faz aí de twist para deixar de ser milagre e ser uma maldição. Exatamente. Se tem o meu nome é porque é bom, pronto. Ok. É nosso poder. Outro que eu já li primeiro e gostei, mas apanhei uma altura em que tinha saído Culpa Minha, que é o primeiro, se não estou em erro, Culpa Minha, e achei a história bastante semelhante ao Culpa Minha, por isso eu fiquei, mas se me continuação deste livro, que é, eu já acreditei em ti da Bárbara Corby. Ah, olha, sabes aqueles autores que não têm grande vontade de experimentar? Sabes que eu fiquei, pronto, eu fiquei um bocado de pé atrás com esse livro por causa do podcast da Terrivelmente Desagradável, não sei como é, não, Desagradável, aquela fulana que faz o podcast na Renascença. Não acompanho, infelizmente, não acompanho. Em que ela vai, estão a falar disso, e a Bárbara diz que esteve a pesquisar no YouTube como é que se escrevia um livro. Fica de género. Really? E eu, então, eu pensei, vou deixar passar este.
É assim, o primeiro, se já leste o Culpa Minha, o primeiro é mais versão mais reduzida do Culpa Minha. É extremamente agradável, da Joana Marques, pronto. É um bocadinho parecido, tem mesmo as vibes do Culpa Minha. E eu estava a ler por acaso até os dois em simultâneo e disse, epá, parece que é um e É muito outro. parecido. Não, exato. A história deste segundo, pelo menos promete, é a continuação, em que vamos ver que dizem que o tempo cura tudo, mas que quando nem o tempo é capaz de curar um coração partido. Passaram-se vários meses que o Fred partiu para Barcelona, mas Manu está finalmente a viver em Lisboa, rodeada pelos seus melhores amigos, e não podia estar mais contente que a faculdade, a part-time no Rio 23, e o vizinho charmoso do quinto de esquerda que está sempre a tropeçar no seu caminho. Só mesmo pela sinopse é que isto não agarrou. Só Parece. mesmo por esta sinopse. Por isso eu Mas vou dá dar assim umas a vibesitas oportunidade outra vez. do Do Culpa. Culpa Minha. Exatamente. Eu li o primeiro, que é, acho que é Eu Já Acreditei em Ti. Não, Joana Marques, Eu Acreditei em Ti. exatamente. Pronto. É isso, desculpa, é o podcast. E eu fiquei mesmo com essa mesma vibe de é exatamente igual à do Culpa Minha. Por isso. Mas vamos ver se vai continuar a ser mesmo a mesma vibe do Culpa Minha ou não. Espero que não. Pelo menos. E eu depois diz se vale a pena, se não. Porque. Olha, tu já leste alguma coisa do Richard Zimmer? Que Não, ele tem a nacionalidade? Não sei se não. sabia. Não, por acaso não. Sim, porque se casou com um português. É sério. Espera lá, queria ver. O Quintanilha, Ai, O o Diogo, Químico. não. Não, não te sei dizer. Queria-te dizer como é que se chama o marido dele. Pronto, mas ele tem a nacionalidade porque é casado com um Um homem português. português. O Richard Zimmer é muito bom. Olha, foi daqueles autores que eu comecei a ler porque no secundário ele foi à minha escola e foi apresentar, na altura, Os Anagramas de Varsóvia, que é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ele próprio fala disso porque a família dele, ele é judeu, e a família Uhum. dele teve passagens, né, que atravessaram a Segunda Guerra Mundial. E ele é muito simpático, muito mesmo. Eu dele já li o Ilha Teresa e li o Anagramas de Varsóvia, e são os dois muito bons. Este aqui é mais young adult, é sobre o ponto de vista de uma adolescente, Então tem que que ver. muda, mas é bom. Outro, por acaso, que eu também li e que também, se calhar, não dava nada, que é do Francisco Salgueiro, O da Inocência, da Inocência, sim. E também o Estou no I agora. nunca li nada dele. Por acaso, a Inocência, acho que é a Inocência Perdida. O primeiro. O fim da Não, Inocência. o fim da Inocência, sim. O fim da Inocência. Por acaso, chama mesmo para aquela realidade que nós temos de hoje em dia dos adolescentes e das drogas e das bebidas e etc. E nós sabemos que, infelizmente, é uma realidade. E também da Sim. violação, etc. Eu vi o filme e achei, por acaso, muito semelhante, embora faltem algumas partes que está no livro, mas achei muito semelhante até, inclusivamente, ao... Ai, se a Sofia estivesse aqui agora. É a Sofia. Conta a Sofia. Conta tudo. Ah, sei que ele tem o segundo, mas por acaso já não tive mesmo aquela coragem de ler o Ok. do Francisco Salgueiro, do Fim da Inocência 2, se não estou em erro. O Estou no I agora, por acaso é uma viagem bastante divertida. É É. como se fosse aquelas pessoas que andam de viagem pelos países que quase não têm dinheiro, então andam a dormir em casa de pessoas e sobrevivem assim. E acaba por ser essa mesma premissa de vou-me embora, vou para outro país agora a explorar outro país e vou assim. E acaba por ser bastante gira até a história e o próprio conhecimento e a descoberta de si mesmo, por isso acaba por ser mesmo uma premissa bastante interessante. Até. Gostei. Pá, nunca li nada dele. O fim da inocência, sabes que na altura, como vi o filme, fiquei assim, pronto, agora já está, agora já sei porque é o livro. Já sei o que é que é o livro. Eu sabes que eu sou daquelas pessoas que se vir o filme primeiro, depois tem que ir ler o livro para ver se é mesmo igual ou não. E sabes que eu sou ao contrário, eu penso assim, bem, eu já vi, já sei mais ou menos do que é que a história te fala, portanto Já não não me quero. costumo aventurar, não. Olha, cá estávamos a falar de fantasia e eu mostrei este livro, mas eu vou recomendar. Quer dizer, vou recomendar porque ainda não li, tem. Pronto. Eu A tenho Vitória na da minha Natureza wishlist. Barreiras. É bom. Não sei, não li, eu quero ler estas histórias que eu quero ler. Ah, Eu quero ler. eu sei que na altura ele foi
muito falado na comunidade e houve gente que o adorou. Pô, a Sabrina e eu somos iguais. Exato. Mas eu não consigo mesmo. Pá. E depois tenho algum receio, não sei se vocês são como eu, mas eu depois tenho algum receio de ver as adaptações que fazem nos livros que leio. Fico de género. O Harry Não. Potter, por exemplo. O primeiro Harry Potter eu li sempre primeiro os livros e só depois fui ver os filmes e disse não está igual. Eu li isto e não está igual. Não está igual, não. Não gosto. Hoje já vejo numa boa. Hoje já vejo numa boa os filmes e já não digo nada disso. Mas de início eu fico assim um bocadinho de coisa. Eu não falei aqui de um livro. Aqui, pois, eu não tinha falado de um livro que eu já tinha lido. Ok. Eu também acho estranho, que agora vi a Micaela a entrar. E ela está a publicitar muito esta autora, que é a Andrea Ramos. Ai, mas eu já li. Onde é Eu que também. está ali em Este eu cima. também. O das ondas. O das ondas tenho por ler. Esse tenho por ler. Eu já li este, o até. Como é que se chama? Amor na Porta da Frente, também já o li. Falta-me ler esse o das ondas. E ainda me falta ler A Defensora do Oculto. Olha, eu estava a pensar, por causa da Porta da Frente, colocar a Andreia na sala em dezembro. Só que Olha. ela proibiu-me, não quero. Teremos que aguardar por 2024 para ter a Andreia connosco. Diz assim, marca já na tua agenda, nós queremos na nossa salinha para ler este, está bem? Já ficou palavrado. Eu já deixei uns quantos autores sobre pré-aviso. Espera aí que eles agora estavam aqui, elas a falar aqui de um livrito. A Sabrina diz, sim, fico com o coração nas mãos, fico sempre à procura dos detalhes que mais me marcaram. Isso eu também, filho. Então nas 50 sombras greve foi um mato. Eu ando agora a ler um de... Imagina é os o detalhes. livro que eu fui buscar agora, não é? Deixa-me cá pôr. Também disseram, acho que foi uma fresca, agora tenho isto aqui. Exato. A Diana disse, eu agora ando a ler Um de Nós Mente, vou no último livro, por causa da Netflix ter cancelado a terceira temporada e é totalmente diferente a história. Sim, também é. Também li, também achei bastante diferente. A nossa Catarina disse, o Vitória eu li e gostei, a Teresa é super simpática, confirma, a Teresa é mesmo muito simpática. A Sabrina diz, estou a ler este da Andrea Ramos, o das Ondas é lindo, o das Ondas, quero muito ler a Andrea Ramos. A Andrea Machado não sabes o que está a perder, porque esta senhora, minha nossa senhora, ela escreve muitíssimo bem. Muitíssimo. Eu li o Ondas e gostei muito. Todas a mesma opinião sobre os 50 tons, porque será, não é? Porque será? Eu não li, já não sei onde é que é de pôr os livros. Não li os livros, só vi o filme. Não, está muito diferente. Muito. Há partes que está igual, mas há outras que nós, por exemplo, eu estava à espera que aparecessem mesmo no filme e não apareceram. E assim, são aquelas cenas mesmo fulcrais que deviam de aparecer. Isso é... Não. Malandro. Olha o outro, de uma autora portuguesa, que também não estava com uma autora portuguesa. E quem por acaso me veio a retificar foi mesmo a Andréia Ferreira. Porque eu acho que ela não tem nada a ver comigo. É a Guerra dos Corações da Lauren Lewis. Olha, eu já tive, mas não tive esse. Tenho os outros dela, que agora não sei dizer como é que eles se chamam, mas acho que são mais antigos, na wishlist. Eu vou começar por este, porque a premissa deste até me achei assim uma grande piada. Até. São romances. Eu não sei se também não tem um eróticozinho por aí. Já me disseram que sim, mas não sei. Mas pronto, a Alexandra já está a dizer, leiam os livros, pede-me o que quiseres da Meghan Maxwell. Oh, filha, isso não é erótico, superou bem o erótico até. Muito erótico. Epá, pronto, eu da Meghan só li o Aroma a Pêssego, o teu Aroma a Pêssego e Não. O pede-me o que quiseres, filha. Ui, picante desde quase da primeira página até à última. Mas mesmo picante. Eu agora ia dizer um autor português que eu não gostei. Ia perguntar se é do género ou se é só tipo, estás a ver? Porque tu tens os romances eróticos, que têm um erótico gostoso, e depois tens os ordinários, que é só. É ordinário. É Ok. ordinário. Pronto, mas É assim já ordinário sabemos, mesmo. né? Já sabemos ao que Mas vamos. são bons. Pronto. Mas são bons. Experimenta os que te falei, acredita que vais gostar. Pronto, vês? A Alexandra recomenda livros, eu também. E os da Megan, então, eu já os papei quase todos. Acho que só faltou-me ler um.
Este último, acho eu. Acho eu. Pá, Agora estou o para aroma dentro. não foi para mim. Não, eu e o bombeiro não nos demos. Ai, eu, ai, eu e o bombeiro. Ai, se fosse eu e o bombeiro, Jesus. É troca de casais, no fundo. É Uh, tudo um swing. É todo um swing no pé de no que quiseres e na continuação. Pois lá está. É a pergunta da Sabrina é minha. É erótico ordinário ou é erótico picante? É que há coisas diferentes. Os dois. Os dois. Porque é assim, É vá. mesmo muito fresco E mesmo. Olha, agora, é mesmo muito agora fresco. vou dar a minha singela opinião dos romances lá do Afonso No, Noite Luar, no ar. que eu senti que estava a ir à lenha só. Não senti mais nada. Sim, também eu li o primeiro e fiquei. Pau, 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 Hum, pau, pau, pau. não. E não há muito Ah, mais não. do que aquilo. Mas dizem que Pronto. os seguintes são os melhores, mas eu já fiquei assim com um bocadinho de pé atrás Não, com ele por isso. não, 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 não. Não. Hum. Mas Não olha, sei. o pé de no que quiseres é mesmo recomendado. Posso Ok. dizer que é mesmo altamente recomendado. É Está mesmo anotado. para os frescos. Mesmo para os frescos. E E eles são individuais ou são, ou tipo, tem uma tem-se continuação. ler tudo? Não, É? tem uma continuação, sim. Tens o pé de no que Ah. quiseres, pé de no que quiseres. Ei, arraio. Ainda para mais os. Oh, meninas, estão aí no chat, por favor, ajudem-me. É o pé de no que. Foi, eu também li esse, ó Sabrina, eu também li O Rei do Bluff e. Ai, o re... Depois o resto do Bluff eu já não li, eu só li mesmo o primeiro. O primeirozinho. E fiquei mesmo desiludida. Não. Pronto, mas são gostos, há quem gosta, há quem adora. Exato. Eu posso dizer que depois de ler 50 sombras, passei para a Megan e disse: ninguém bate a Megan. Lamento. Esqueçam. 50 sombras mete 50 sombras mesmo a um canto. Agora vê. Tu já leste o bando? Agora, já Uhum. estamos a desviar completamente. Já estamos a desviar a Já? conversa. E é Já, sim. bom. É tipo, imagina, é bom ao nível do bando ou é melhor? Aquele silêncio. Aquele silêncio, não é? Aquele cri-cri. Sim. Sim, não. Se estamos à espera mesmo de algo muito picante, não. Ok, Mas lê-se bem. Mas ok, lê-se ok. bem. E tem continuação. Eu estou Pronto. ansiosa para sair o episódio. Quero ler o resto. Mas os livros que eu queria que saíssem não vão sair. Eu vou matar as editoras. Então vai sair agora dia 21 de setembro. Não, não é esse. Os livros que eu queria mesmo que saíssem. Foram dois Dark Romance que a Leia lançou. Eu estou muito triste com a Leia. E já sabes Ah, qual é que eu estou a falar. olha, Exato, eu estou muito triste com a eu Leia. ando a. E o Credence, que Pois, nunca mais sai. Gostava. mas eu estou Estou muito para me triste. aventurar nessas águas. Mas olha, o Dark Romance eu não dava nada pelaquela coisa e olha, adorei. Passei a adorar os Dark Romance e vou ter que ler o resto em inglês. Estou muito É, triste. é, é triste quando abandonam assim. É. Uhum. Pronto, eu já percebi que vou ter que ler a Megan. Vocês não. Já percebi? Já Vou-me sabes, aventurar. anota, pede-me o que quiseres. Lês o primeiro, pede-me o que quiseres. E depois diz assim, é muito fresco mesmo. E eu vou-te dizer, eu disse que era. Mas Há diz-me que livros que não são é acima fresco. de 18 anos. Não é como o Hã? Afonso, né? Não é como o Não, Afonso. não. Se não é como o Afonso, eu Já te quero. disse, já te disse que mete 50 sombras a um canto. Agora bem, Hum, ok, pronto. Vou. elas de certeza que vão comentar. Mete 50 sombras a um canto. É, Pronto. filha, é mesmo esses dois que eu estou triste com a Leia. Podiam editar estes livros, só estou triste. Estou triste. Tá tudo demorado. Tá. E para aquilo que eu já ouvi dizer, assim, uns uns, acho que eles não vão querer editar pelo menos o da Cora Wild. Da Cora Wild, acho que é o da Cora. Não deve Acho ter, muito mal não porque, deve ter vendido? não sei, queres dizer, não é? Mas está Pois. mal, porque eu gostava de ler, eu vou ter que ler em inglês. Eu estou muito triste. Tudo bem que a linguagem em inglês sai melhor do que em português, mas Eu não pronto. sei porque tu achas que a Alexandra era uma boa season para os nossos frescos. Eu já te disse, já te disse.
A Alexandra, para mim, é uma fresquíssima. Uma fresquíssima. Olha, Pois é, sim, eu mete não porque não eu me nem lembrei. Mete Lara Confia. Pronto, eu disse. É boa para os frescos. É boa. Olha, outro livro em português que eu também li, que gostei, que também foi uma agradável leitura, e é uma fresca. E é uma fresca. É Uhum. As Chamas da Verdade. Da nossa Da Amber Rose. Rose. É É bom? bom. Ai, tu ainda não É leste. bom? Eu já li e Já? recomendo. Já e recomendo. E se vocês não estão Ora. a acompanhar, é muito. Olha, Estou a falar de qual? Estou a falar da ah, Megan. acho que Não estou a falar elas do. ainda continuam a falar dos da Megan. Ok. Sim, elas continuam a falar os da Megan. Ok. Continuam. Mas pronto, gostei bastante do das Chamas de Verdade. É um romance bem fofinho, que vai haver uma continuação. Mas que ainda não é Cá para está agora, acho eu. E ela. porque ela está aqui, exatamente, porque ela está aqui. Porque eu vim logo a entrar, eu disse logo eu tenho que falar nela, que senão eu me esqueço de falar nela. Por isso também, se não conhecem o livrinho dela, também aproveitem, já sabor. Um coraçãozinho assim gigantinho para ela. E bem apertadinho. O Chamas da Verdade é muito giro e tem assim uma boa história por trás e que ficou ali aquele cliffhanger. Para mim é um grande cliffhanger para o próximo livro, por isso. Tu vê lá a xeretas do raio do livro que eu quero ler. Que eu gostei do primeiro. Eu já lhe disse a ela. Sabes o quê? Eu ultimamente eu tenho feito com alguns autores e fiz por acaso com ela, que é, eu estou a chegar às últimas páginas e estou, olha, estou quase a acabar. Estou a chegar àquela parte deste capítulo e ela ainda se vira e diz-me assim, quando chegares ao capítulo X, tu vais dizer, "Oh!" E eu, não vou. E cheguei ao capítulo e disse-me, Opa. Agora estou a ficar curiosa. eu já li, eu já li, vês, eu já li. Olha, André tem que ir pôr a criança a dormir, ok? Estou a gostar muito da conversa. Claro, a gente pode repetir sempre que a gente quiser, sabes disso? Beijinho, André. 2024? Não pode ser já este ano. Isso é muito cliffhanger, eu não estou a gostar. Já. A Sabrina está a dizer e é verdade. Não, isso é tudo mentira. Ficção, é tudo ficção. Tudo ficção. Mas olha, eu não sei o que vocês reclamam. Quando eu faço pressão é porque os livros são bons, é que eu gostei de ler, está bem? É Não bom estou a sinal, é perceber. verdade. Não, isso é Exato, verdade. É porque é bom sinal. exato. Olha, outro livro que eu ainda não li este, mas li o primeiro que ele lançou e que por acaso que eu gostei bastante. E que por acaso comprei outra vez. Pensava que ele não ia editar mais. E estou ansiosa para ler este, do André Sousa. Tenho por Além que ler. o rapaz é bem giro, como a petasse. Ainda bem que ele não Olha, tenho por está aqui, que eu ia já ficar aqui toda encabacada. tenho por ler esse e também. Exato, exato, Diana, é isso mesmo. Também tenho um outro que na altura que também comprei, que na altura comprei, acho que foi no site da Presença, que ele tem um outro, acho que é do mercado. E eu tenho. Não Tenho sei esse. onde, sei que ele está para aqui. Eu sei que ele está para aqui. Não, É não é poesia. poesia. Não é? É poesia. É, Não, esse é. O este outro é, acho que não. este é. O outro O é. outro não. O outro é, acho que é ficção. É romance. Não, Uhum, normal. uhum. Normal? Olha, eu acho que é romance mesmo. Onde é que ele está? É este que eu também estou a procurar. Não sei onde é que eu pus. Eu também não sei onde é que o meti. Pronto. Mas Mas seja como assim, for. Exato, há um poesia e há outro que é prosa, normal. exatamente. Por isso, eu estou entusiasmada, porque o rapaz, eu tenho que mostrar a fotografia dele para elas verem o que é, porque o rapaz é podre de giro. Para para carinha fofinha é bem fofinho. Mas pronto, continuamos. Eu Se quiserem, escrevo bem, ok? já leste o outro? Não. Já. O primeiro já, este não. Ok. Ai, mas o primeiro eu gostei. Ok. Eu gostei. Esquece. Depois eu esquece. Esquece, depois esqueceste onde é que o tens e Ai, eu também. eu esqueci onde é que eu tenho. Não Olha o sei mico então. que eu estou a passar. É que Pronto, estou mesmo mas disparada à procura do raio, mas não estou a encontrá-lo. Bem, continua. também não estou. Pronto. A Diana a dizer, oh my god, Raquel. Oh filho, isto é assim. São lives imprevisíveis, não há hipótese. Eu só estou a abanar porque está a ficar calor, porque esta luz está a dar aqui um calor desgraçado. Eu Por só isso, te tenho a avisar que tenho 14% de bateria, está bem? eu tenho 49. Pronto. Só...
acelerar a coisa. Continuando. Menina que eu conheci também na Feira do Livro, é que também, olha a Dixie, olá Dixie. Ai, eu já tenho influências a entrar aqui, ai, eu estou toda vaidosa hoje, eu estou toda vaidosa hoje. Mas olha, Opa. continuando, conheci esta menina na Feira do Livro, e depois disseram-me, ela tem um livro, e eu tenho um livro, tenho que descobrir, e descobriu, e já lhe disse, ela tem que me autografar este menino. Nancy Gonçalves, que até ao pôr do sol. Já li. Cordel de Prata, o que é que achaste? O que é que achaste? O que é que achaste? Eu gostei, mas não me arrebatou. Hum. Pá, olhem, quem gosta da tropa, o melhor amigo do irmão, salvo erro, Vai gostar. Então pronto, eu vou gostar, já sei. Então pronto. Este é um livro que eu tenho por ler. Já mostrei aqui também a da Joana Kabuki, Viradas do Avesso. tenho por Viradas do ler. Avesso. Também dizem que é muito bom. Eu também tenho este menino para ler. Outro livro que eu também falei que esta mochoela, que também acho que já mostrei aqui, que é As Coisas que Faltam, da Rita da Nova. Já li. Também, não, Rita da Nova. Senão ela ainda me crucifica. Olha, Quase. agora lembrei-me. Tu já leste este? O Maria? Não. É bom. Nem tenho. Já me disseram também o É mesmo. bom, da Rafaela Brito, é muito bom. Opa, qualquer coisa vocês podem me oferecer que eu faço só anos assim para outubro. Está quase? Isso está. Podem me oferecer livros de autores portugueses. Oh, Eu, autografado e tudo. tudo pode ser também, não há problema, eu aceito. A influencer a tentar ser uma influencer grande topo. Opa, não estou lá. Ai, filha, eu sou assim, eu já te disse. Eu já te disse. O Maria é muito bom. É. E outro que já elas estão fartas de falar hoje aqui. E eu tenho o livro, mas ainda não li, que é o que quero de hoje. Também dizem que este também é assim top. Pois, Este é bom toda a para gente fresco. me diz que esse aí é muito. Que é erótico. Pois, Quem me eu tenho disse que foi a Ana Pinto, da Viajar num Livro, ler. que ela adorou esse livro. Por isso eu tenho aqui também este livrinho para lerem. E tenho também um que comprei na loucura da. Não era da Hora H, da Livros do Dia, da Feira do Livro, que foi As Loucuras dos Corações Desatinados do Pedro Miguel. Pela premissa também parece ser bastante fixe. Esse não conhecia. Eu também não, eu conheci só pelo Não coisa. sei se tu és como eu, que eu, por exemplo, às vezes até nas promoções da Presença, que eles costumam lá ter livros baratuchos no site deles de autores portugueses, eu costumo comprar muitos também para conhecer. Pois é isso. Eu li Dá pela para... sinopse deste, e como vi que ia estar na hora do livro do dia, neste caso, na Feira do Livro, eu disse, epá, olha, vou aproveitar, já que estou naquela onda de falarmos de livros e de autores portugueses, olha, bora lá então aproveitar. Aliás, aqui a Diana está a dizer, por falar em autores da nova geração, houve uma reportagem sobre um livro de um deles. Pois, que também é uma editora que está a apostar bastante nos autores portugueses, que também está a ser bom. Sim, aliás, eu acho que a nova geração só publica, Acho salvo que sim, erro, sim. autores portugueses. Sim, aliás, foi o caso da nossa M. Rose, Sim. que está lá, e acho que é também daqui da Tânia, se não estou em erro. Se a memória não me falha, acho que ela também é de lá, da nova geração. Se a memória não me falha, estou a tentar ver aqui. Sabes que mesmo as editoras, É. entre aspas, tradicionais, nota-se que, pelo menos eu tenho notado isso, que têm feito uma maior aposta na publicação de livros de autores portugueses, não tanto quanto gostaríamos, mas noto que, pá, por exemplo, a Saída de Emergência, eu fiquei admirada com a quantidade de novos autores, não é? Já leram Príncipes do Inferno? Pois, a Nova geração só publica autores nacionais, exato. Aliás, não é isso que... É Raquel? É Raquel o quê? Ah, sim, sim, eu também já confirmei que sim, que era. Não, porque isto, as mensagens vêm depois, eu depois perco-me também. Exato. Não, a Saída de Emergência está a apostar bem em força também nos autores nacionais. A nova geração também. A Desvaneio também estava a apostar, mas infelizmente fechou. Mas eu gostava, por exemplo, que uma 08 editasse um ou outro autor nacional. A Patrícia entrou. Também. A Patrícia esteve aqui, a da 08, mas eu não sei se ela permanece. Patrícia, se ainda aqui estiveres. Patrícia, tu dá aí uma olhagem à malta, está bem? É só recomendações que a gente está a fazer. A 08 era uma excelente menina para publicar
um autorzito português. Era. Eu já não digo 2 ou 3 na loucura, mas pelo menos um zito. Pelo menos Sim, um zito. para dar um gosto, não é? Exato. Ou era André Ferreira. André Ferreira podia ir para lá, por exemplo. Oh, Por exemplo. muito eles Olha, agora as andam ideias para tu dar. realmente andam na vibe assim da bruxaria, não é? Com a maldição do ex e etc. Assim, fantasia. Por isso não estava mal jogado. Por isso, Patrícia, se estiveres aí, já sabes, a gente está a recomendar assim a André Ferreira, só assim naquela, na hipótese mesmo remota. Ao início esteve, agora não sei. Não sei. Trazer autores novos também é bom. É assim, o que eu acho, por exemplo, a Chiado, isso é uma vibe que eu tenho tido muito e acho que quem está aqui da Chiado também pode dizer o mesmo. Eu acho que a Chiado, sim, traz autores portugueses, não é ela, traz autores portugueses, sim, mas alguns que são em condições, sim, mas há outros que. E depois não há muita divulgação também. Por exemplo, eu não ia saber da Sabrina, ou inclusivamente até da Alexandra, se não houvesse aquele passo-palavra. Eu noto isso, que é, tu depois ficas com medo, porque, entre aspas, como há tanta palha depois a ser publicada, né? Por exemplo, na Chiado, porque há ali coisas que é muito palha, tu ficas com medo de apostar nos livros que lançam. Eu Exato. acho que daí a importância das redes sociais, não é? E a importância de se dar a opinião daquilo que lemos para as pessoas perceberem que efetivamente é confiança. Pois. Aí está, a Chiado apenas publicas quem paga, simples, E há exatamente. quem pague que escreve bem, e há quem pague que Não escreve nada. não escreve e Nada só de paga. jeito. Pronto. Exato. Não, mas já está, eu acho que eles queriam que eu pagasse uns 2 quê? Espera aí, Diana, uns 2 quê? Uns Tu vais 2K, reformular isso. 2K, 2.000 paus. Altos. Mas pronto. A Alexandra também diz que quando dá a oportunidade a novos autores é um pau de dois bicos. Sim. Mas Verdade. eu acho que, por exemplo, a Chiado podia ser um bocadinho mais seletiva nesse aspecto, porque a Chiado acaba por editar tudo um pouco. E 2.000 euros, exatamente. 2.000 euros. 10% de bateria, tenho só a avisar. Mas também já vamos acabar. Mas eu acho que a Chiado, por exemplo, podia primar mais um pouco de aqueles autores que escrevem mesmo bem e que sim merecem ser publicados, do que vamos publicar só por publicar, só para termos o Opa, nosso nome na capa. mas sabes que é diferente. Lá está, são editores que acabam por ser diferentes, né? Porque não são as tradicionais, não é? Porque dizem. Eu acho que nas editoras tradicionais, corrijam-me se eu estiver enganada, nas editoras tradicionais o autor não paga para ver a obra publicada. Acho que não há encargo financeiro por parte do autor. E, entretanto, desculpa lá que agora, entretanto, apareceu aqui um homem a apanhar roupa. Está de género. Portanto, pá, é assim, eu acho que é mesmo um pau dois bicos, como estava a dizer. Dá a possibilidade a autores que não conseguem entrar numa editora tradicional de terem cá os seus meninos fora, e depois acho que Uhum. vai partir um bocado daquilo que o autor fizer com isso. E na aposta que fizer da publicidade do livro, que é mesmo assim. Exato. Cá, Não, e por isso é que temos. Eu acho que também deves ter contactos de autores a dizer: olha, eu mando-te um livro, lê-me, dá-me a tua opinião e etc. Mas sim, também é chiado, como também a Diana está a dizer, a Cordel também é igual. Infelizmente, pá, acho que é aquilo que acaba por ser mais chamado e acho que é um bocadinho ridículo estarmos a perder alguns autores portugueses bons. Temos o caso aqui das duas, da Sabrina e da Alexandra até, inclusivamente, e que acaba por ser um desperdício porque podiam muito bem estar, por exemplo, numa saída de emergência, numa 08, numa cultura, por exemplo. ou seja, acho que aqui também acaba por ficar um apelo para as editoras tradicionais de se calhar abrirem, como fez a saída de emergência agora recentemente, não é? Abrirem aqui um leque ao catálogo de apostarem mais naquilo que é nacional, porque depois eu acho que há muito preconceito, não sei se tu sentes isto, mas acho que há muito Uhum. preconceito em ler-se um autor português, porque não se Ainda sabe há. se vai ser tão bom quanto o estrangeiro, e há muita coisa boa a ser escrita por autores portugueses, portanto acho que, acho que é mesmo
aqui em termos de sorte e apostar, eu posso já de antemão dizer que os 12 de 2024 vão ser muito bons. Vão ser extraordinários. Portanto, Tenho aqui uma perguntinha que a Filipa Barata Alves te fez. E, que és a minha influencer, não é? Desta live. que influência. Quais os autores... É a minha influencer, já sabes disso. Diz quais são os autores portugueses que a Lara recomenda. E, atenção, não vale o Esquece Quem Eu Sou, da Catarina. Né? Que teria que falar, pá, mas eu acho que... Queres quantas recomendações? 3? Pode ser. 3 recomendações. Então, eu diria... pode ser 4? Pode ser 5. Não, pode ser 4. Pode ser 4, sem ser o da Catarina, se não posso falar do da Catarina. Não, ela disse logo, não o pode. apelo. Se ainda não leram Esquece Quem Eu Sou da Catarina Gomes, é um livro obrigatório a toda a gente. Eu falo... E o das Chamas da Verdade também. Pá, pronto. E os 4, assim, favoritos recentemente, Luís Corte Real, Ana Bárbara Pedrosa, pá, deem uma oportunidade à Ana Bárbara Pedrosa porque ela vai surpreender. A Elizabeth, que vou querer ler tudo aquilo que ela lançar, e a Susana Amaro Velho, que eu confesso, eu já li O Bairro das Cruzes, li na edição anterior, não me conquistou. Eu fui ler este livro muito a medo, o Inquieta, e este é extraordinário. Bateu os recordes. Sim, portanto, diria estes, e o da Catarina, top dos tops, topíssimo, se ainda não ler. Também não falei aqui de um livro, mas falei que a autora deste último, que é a Sandra May, também, ainda não é desta, que por acaso está aqui à mãozita. Este está aqui mais à mão, o ainda não é desta também. Edição também de autor, tal como a Catarina também, quase. Por isso, e agora agradeço o livro. E é muito bom, por isso se não leram também, leiam este menino porque vale bastante a pena. E ela agora vai lançar um thriller por isso. É por isso que o mundo não tomba. Eu li esse e tive que abandonar a meio, não consegui. Mas é bom, é bom. Eu gostei. Olha, o mundo é interessante para tentarmos... Não tomba exatamente por isso. Interessante, para tentarmos terminar, eu só te vou ler a recomendação de algumas meninas que fizeram logo a recomendação de alguns autores nacionais. A Sarita e a Diogo Simões e a Maria Isaac. A Maria Isaac, por acaso, ainda nunca li nada dela. A Sandra May disse o Bruno Pereira e o Telmo Mendes. Desconheço, mas tenho que ir averiguar. A Raquel Mata 85 disse Afonso Cruz, Patrícia Madeira, Célia Correia Lourenço, João Tordo, Júlio Magalhães e André Ramos. Ou seja, eu tenho aqui alguns já na minha wishlist, né? Mas pronto. A Elisbeta, que está por aqui, assim, que está farta de comentar, diz Catarina Gomes, quem será, né? A Tânia Ganho, a André Ferreira e a André Ramos, tudo mulheres. Ela escolheu mesmo tudo mulheres. A Sabrina, que também está aqui a comentar, disse que a tua biblioteca de autores portugueses onde faltam sugestões, filha, o que eu falei por acaso, acho que foi mais de sugestões portuguesas, mas pronto, espero que tenham também gostado. E pronto, acho que não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, tirando entrarem para o grupozito, para a sala Lusitânia, não é? Lusitânia. Nova sala do clube, do Agora é que Leia, Lusitânia. Exatamente. É assim, pá, é uma coisa que eu não vou lá meter livros de autores que não estiverem connosco, acho que não faz sentido. Porque quero mesmo que haja a experiência de perto. Há aqui algumas autoras que estão na live que já foram contactadas para estar em 2024, antes da live. Né? Há aqui algumas que já sabem que terão aquele lugar em mesa a definir, que isso ainda não está alinhavado, mas pronto, sim, se quiserem ler em conjunto e divertir-se, ter uns códigos promocionais numas sex shops, é uma clube.